Quem realmente quer fazer um 6 em 7 não escuta as desculpinhas. Não dá ouvido àquela vozinha na cabeça que fica dizendo o tempo inteiro: eu não tenho dinheiro para investir no meu negócio. E no meu cartão de crédito não passava o valor. Eu não tenho tempo para gravar conteúdo. Tô dormindo muito pouco. Eu não tenho o apoio do meu sócio. Ele falou assim, não, isso não vai dar certo não, vocês são meio maluca. Eu não tenho o apoio da minha sócia. Camila, vamos fazer 6 em 7 e tal, sei que ela melhor. Ju, pode botar o lixo pra fora? Eu não entendo absolutamente nada. A gente não sabia usar a ferramenta de e-mail marketing. Como é que eu vou arrumar tempo para tocar o resto da minha vida? Eu ficava 24 horas trabalhando o dia inteiro, não tinha tempo pra fazer nada. Eu não tenho ideia do que lançar. Eu não tinha produto nenhum ainda. Eu tô com medo. Fiz cagada, vamos desistir. Acontece que essa vozinha tá te afastando do seu 6 em 7. Porque todos esses pensamentos não passam de senso comum. E o que eu sempre digo para quem quer fazer um 6 em 7 é: esquece o senso comum. Porque esse é o tipo de coisa que, se as pessoas que fizeram o 6 em 7 tivessem dado ouvidos, elas simplesmente não teriam feito o 6 em 7. E as vozinhas dizem muitas coisas o tempo inteiro: que isso é loucura, me chamaram de louca, que você não tem dinheiro pra investir, Aí eu pedi o cartão pra avó do meu marido emprestado. que isso não é pra você, Ensinar não é comigo. que você nem ao menos sabe o que lançar. Eu nem sabia que existia maleta japonesa. Quem é que quer saber como é que faz maleta japonesa? Não importa o que a vozinha dentro da sua cabeça diz, você não precisa escutar ela. Quem não quer verdadeiramente fazer um 6 e 7 pode até usar isso tudo como desculpa, mas quem realmente quer, dá um jeito. Ou você dá ouvidos à vozinha, ou você faz o 6 em 7. As duas coisas não dá. Vendi 250 mil reais, gente. Foi 144 mil. E 112 mil. O último agora fizemos 103. A gente fechou agora com 120 vendas. 148 mil reais. 171 mil. R$500 mil. Quase R$1.500.000. Então, já avisa pro seu medo que você vai fazer de qualquer jeito. Dá medo, dá. Mas você tem que avisar teu medo que você não vai desistir. Chega de desculpas. Bem-vindo à Maratona 6 em 7. Dessa vez, pela situação que a gente se encontra, acredite ou não, estamos eu aqui, não necessariamente em casa, estou no meu escritório. Se você está no Telegram, você tem a chance de ver como está acontecendo aqui, você está em casa. A primeira coisa que eu queria falar para você é que essa maratona é dividida em 4 partes. Olha, 4 partes. São 4 partes do quebra-cabeça. Deixa eu te explicar por quê. Toda jornada, absolutamente toda jornada, e aqui a gente está falando de uma jornada para um 6 em 7. Supor que 6 em 7 fosse a Lua, e aqui a gente teria que construir um veículo para a gente chegar até a Lua. E aí a gente teria que, para chegar nessa Lua, nesse 6 em 7, nesse astro, a gente ia precisar de um veículo. Claro que ia precisar de um veículo, não um veículo comum, né? Você não ia de bicicleta, provavelmente você ia precisar de um foguete. Esse veículo ia ter que ter combustível, você ia ter que, né, alimentar esse veículo com alguma coisa. A outra coisa que você ia ter, além de um veículo e combustível, o que você ia ter? Você ia ter que ter um mapa de uma rota para chegar aos 6 em 7. E por que um mapa de uma rota para chegar aos 6 em 7? Só um pouquinho que eu estava escutando vozes. E essas vozes, elas me afetam, essas vozes que vêm do além. Não, e por que, desculpa só falando, e por que uma jornada? Quem foi para a Lua tinha uma jornada, só que essa jornada vai ter o quê? Obstáculos. Você vai precisar de quê? Estratégias. Opa, estratégias com S, né? Estratégias, você vai precisar de táticas, você vai precisar entender quais são os obstáculos. Érico, por que você está me explicando isso? Por que você está dando essa aula? Porque aqui, nessa jornada, nessa maratona 6 em 7, eu quero te dar 4 aulas. E quero te explicar o seguinte: a primeira aula é sobre o veículo. Você vai entender que para você fazer um 6 em 7, isso é R$100 mil em 7 dias, como esses exemplos que eu já tenho mostrado, você sim vai precisar de um veículo. A segunda, então, aqui vai ser a primeira aula, essa aula é hoje. É importante que você anote várias coisas. A segunda, eu vou falar do
combustível. Como é que você abastece esse veículo? Como assim, Érico? Combustível? Estou confuso. Olha, vamos ver. Por que algumas pessoas fazem o 6 em 7 mais rápido e outras pessoas fazem ele mais devagar? E outras pessoas, quizá, não fazem, por causa do combustível. Se você botar água no foguete, a chance é que ele não vai voar. E olha, se você tem alguns combustíveis mais explosivos, e aqui eu vou falar sobre 6 em 7, né? Eu vou falar sobre esse combustível. E aí você vai me fazer a pergunta, Érico, mas se eu não tenho veículo nem combustível? Em outras palavras, Érico, eu quero fazer o 6 em 7, mas eu não tenho produto, eu não tenho serviço, eu não tenho audiência, eu não tenho reputação. Dá para fazer o 6 em 7? E a resposta é um categórico sim. Dá para fazer um 6 em 7. E eu vou provar isso para você. E aqui, então, na terceira aula, a gente vai fazer um adendo aqui. O que acontece, como você faz o 6 em 7 se você não tem produto, veículo, nem o combustível, o serviço, a autoridade, a reputação, a audiência? Como é que você faz o 6 em 7? Eu vou dedicar uma aula toda como essa para esse 6 em 7. Aí depois, com o veículo, ó, eu sei o que eu vou lançar, com combustível, eu sei como é que eu vou lançar. Aí você vai precisar do quê? Da rota. Só aqui eu consigo passar a rota para você. E essa rota vai ser na quarta aula. Você entende, ó, espectador, todo mundo que está você que está me escutando aqui, você entende que você precisa dos 4 elementos, do veículo, do combustível. O que você vai fazer se não tiver combustível? Da rota. A rota tem que ter os obstáculos, tem que ter as estratégias, tem que ter as táticas. Para você chegar ao 6 em 7. E é por isso que essa maratona é dividida em 4 aulas. Então, primeiro, o que você tem que fazer agora? É programar para assistir todas as aulas. Porque se você ter só o veículo e não ter o combustível, vai ser um pouco mais difícil para você. E você vai pegar e vai ter um caderno. Eu sei, me chama de antiquado, mas eu falo, pega um caderno. Ainda dá tempo. Dá tempo de você pegar um caderno. Para você anotar, porque é importante. Érico, o que mais? O que mais? Ó, essa aula é sobre o veículo. E aí você vai ver que a gente tem uma comunidade no Facebook que está crescendo assustadoramente. Pouco antes, a minha equipe tirou esse print. E tinha 15 mil pessoas e ela começou hoje. E essa comunidade é uma parte muito importante, mas muito importante na sua jornada para o 6 em 7. Porque é o seguinte, existem 3 jeitos de aprender alguma coisa. 3. Primeira coisa que você precisa é de um conhecimento intelectual. Intelectual. Você precisa entender. Esse conhecimento intelectual você vai ver aqui. Você vai escutar, a gente vai desenhar, vou falar de veículo, você vai entender essa parada. Mas é intelectual. Mas o conhecimento intelectual não vai resolver só. Você não aprende só intelectualmente. Você vai precisar de exemplos. Você vai precisar de exemplos. A gente não aprende só entendendo intelectualmente, você vai ter que ter exemplos. E como é que a gente vai prover esses exemplos? Lá na comunidade, você tem, entre várias coisas, você tem uma área, olha que interessante. Nossa, eu sempre vou aqui na minha mesinha para pegar o negócio e descubro que está na minha mão. Mas vamos lá. Lá, você vai ter, olha que interessante, algumas áreas que são tópicos populares que você deve estar vendo aí. E nesses tópicos populares tem lives 6 em 7. O que são essas lives 6 em 7? De segunda a domingo eu vou entrevistar uma pessoa que fez o 6 em 7. De verdade. E ó, é uma das pessoas que eu já, das várias que eu entrevistei. Inclusive, se você está me seguindo recentemente, você viu que nos últimos 28 dias eu entrevistei 20 pessoas que fizeram não só o 6 em 7, mas chegaram à faixa preta. Nisso que eu indico na arte de lançamento. 6 em 7 é só a faixa marrom, faixa preta 2 milhões por ano. Então você vai ver muitos exemplos, uma série de exemplos. Tem também o tópico resumos das lives 6 em 7. Olha lá, você pode clicar. Tem o tópico episódios, como você está vendo aí. Você vai ver os episódios, à medida que a gente vai publicando esses episódios. Episódio 1, episódio 2, episódio 3. Está lá também. Mas tem uma outra coisa que é importante que você complete. Nessa comunidade, já tem dever de casa para você maratonar. É mesmo. Lá tem uma área que chama unidades. Meu Deus, vai lá na área do Facebook Unidades e eu vou pedir até para a minha equipe postar alguma coisa lá para mostrar como funcionam as unidades, onde você tem que clicar. E o que são as unidades? Gente, é tarefa. Eu recomendo essa tarefa para vocês aproveitarem,
essa maratona 6 em 7, para vocês começarem a entender. E tem a unidade número 1, que explica como funciona a comunidade, tem a unidade número 2, que explica mais coisas sobre essa maratona, a 3, a 4, histórias de sucesso, tem várias coisas que são importantes, tem a unidade 5, se não me engano, 4, que explica todos os obstáculos que você pode... Então, você não precisa aprender intelectualmente só nessas aulas, apesar de ser muito importante que você esteja aqui comigo. Então, é importante que todos vocês que estejam me assistindo agora, vão na comunidade, interajam e vão lá e façam as unidades, os modos. E se você não souber como faz a unidade, faz uma pergunta lá, porque eu parei a minha equipe do Fórmula inteira por essa semana. Acredite ou não, a nossa empresa está parada simplesmente para dar atenção para vocês, dessa maratona 6 em 7. E é por isso que essa comunidade dura exatos 7 dias, porque 7 dias eu paro tudo que eu tenho aqui para dar atenção para vocês. Então, é importante que vocês aproveitem esse recurso que eu estou disponibilizando aqui para vocês, que é 100% online, 100% gratuito, para vocês tirarem todas as dúvidas que vocês possam tirar durante esse tempo, mas vocês vão ter que fazer isso aonde? Na comunidade. É importante que vocês estejam lá, façam, perguntem, usem e abusem. Agora você vai me perguntar, a pergunta que é clássico, toda vez que eu falo de 6 em 7, 100 mil reais em 7 dias, as pessoas me perguntam, Érico, é fácil? E aqui eu estou categoricamente falando para você, eu vou falar para você, não é fácil. Não é fácil. Estou falei, Érico, é típico. Não é típico. Não é típico fazer um 6 em 7. É possível? Sim. E todo ano eu tiro uma foto num evento ao vivo que eu faço com os meus alunos da Fórmula de lançamento. Começou com essa foto aqui, alguém teve a ideia. Então, todas as pessoas que estão nessa foto fizeram 6 em 7. Olha que louco. E aí, o outro ano, a gente foi lá e dá uma olhada. Está crescendo, né? E olha essa foto, você pode perceber, se todo mundo que fizesse a fórmula fizesse o 6 em 7, não tinha ninguém tirando foto. Érico, então, como isso acontece? Não é só com 6 em 7. Nem todo mundo que vai para a academia, que se matricula na academia, fica com a barriga chapada também. Nem todo mundo que vai nutricionista também perde peso. Então, tem um elemento muito grande. Os 150% dos seus 50%. E é isso que é a sacada da fórmula. Aí esse aqui foi outro ano. Está vendo que está começando a melhorar. A gente colocou um risco só para vocês entenderem quem são as pessoas. Esse aqui foi outro ano. Inclusive, esse ano não foi o passado, retrasado. E esse aqui foi o último ano. Que louco, né? Esse evento. Para vocês, Érico, é típico. Me fala a estatística de quantas pessoas fazem a fórmula e tem o 6 em 7. Eu preciso disso, meu Deus. Então, vai lá, anota aí. Está na hora de anotar, pedir para você anotar e falo isso com toda a gentileza. E assertividade também, uma gentileza assertiva. Nessa foto que você está vendo, eu fiz a conta. Nesse dia, tinha, nossa, agora eu esqueci o número de cabeça, meu Deus, deixa eu pensar, nesse dia tinha cerca de 7 mil pessoas nessa audiência. Olha que interessante, é um pouquinho mais, um pouquinho menos. Eu esqueci o número completo, devia ter anotado, mas esqueci. Tinha cerca de 7 mil pessoas ao todo. E no 6 em 7, tinham 713 pessoas dessa foto, que estavam lá no evento, fizeram o 6 em 7. E eu vou dizer, fizeram pelo menos o 6 em 7. Como você pode fazer? Esse foi um ano que a gente começou a medir exatamente o que acontecia. Dá uma olhada. Dos 713, 551 fizeram 6 em 7, que são 100 mil reais em 7 dias. 7 em 12, que são 1 milhão de reais em 12 meses, que é um ano. A gente apelidou de 7 em 12. Foram 109 pessoas. Olha só, 52 pessoas dessa foto fizeram um 7 em 7, que são 1 milhão de reais em 7 dias consecutivos. E fez um 8 em 7, que foi 10 milhões de reais em 7 dias. Ao todo foram 713. Então foram cerca, se eu fizer uma conta aqui, foram cerca de 10%. Estou arredondando. Então, eu posso afirmar que é possível fazer o 6 em 7? É possível fazer o 6 em 7. E agora vem a sacada que nunca esteve presente durante a minha vida. O momento sensível que estamos vivendo. A
Pergunta que você pode se fazer agora, é possível fazer o 6 em 7 nesse momento que a gente vive? E se você, de novo, está no meu grupo de Telegram, você sabe que é possível. Por quê? Porque olha só, eu vou falar todo dia, quase, às vezes, enfim, eu pulo um dia porque eu também sou humano e eu esqueço, mas quase todo dia, no meu grupo de Telegram e no grupo de Telegram da Maratona 6 em 7, eu postei um testemunho de um aluno da Fórmula de Lançamento que fez o 6 em 7 durante a pandemia. Durante a pandemia. Ó, postei testemunhos como esse, ó, 6 em 7 na quarentena do Daniel. Ó, Aline de Souza, 6 em 7, toda crise apresenta oportunidades. Olha que mais. 6 em 1. E 60, o Pedro Luiz fala 6 em 1, que são 100 mil reais em um dia. Olha só, ele fala que fez 2 consecutivos. Um não é o suficiente. Os haters vão dizer que foi Photoshop, não vão? Não, olha aí, ó, de novo. Foi 122. Aí vem a Amélia, estou olhando para vocês aqui, ó, 6 em 2. E ainda tem os depósitos. Olha que interessante, os depósitos, sei lá, não deve ter caído nesse print de 114 mil. 6 em 2. E aí o Leandro também, e tem esse cara aí, esse aí é o Leandro, beleza. E tem essas duas, que são a Bruna e a colega dela, 6 em 7 na quarentena. Todos esses testemunhos, todos, coro o quê? Olha que a cara escreve, olha só, coro o quê? O D, Márcio, não sei como é que chama esse negócio aqui, e esse cara aqui, e dá uma olhada aqui, e não para mais, e é mais 6 em 7 da Márcia, é mais do Hugo. Vocês estão começando a entender? Esses testemunhos estão todos postados. E, vou te dizer, eu peguei um PDF deles e a gente gravou, pegou no PDF e deixou. E eu vou pedir para a minha equipe colocar disponível para vocês na comunidade do Facebook, para vocês lerem cada um. Os nomes deles não estão, como é que eu vou dizer? Não estão borrados, esse é realmente o login deles do Facebook. E agora eu me pergunto, depois de tantos testemunhos, de tantas vezes, provavelmente, de tanta gente, fora isso, eu ainda entrevistei 20 nos últimos 28 dias. Por que 20 nos últimos 28? Porque eu não entrevistei no final de semana, porque eu resolvi não entrevistar no final de semana, queria dar um tempo no final de semana. Foi 20 nos últimos 28 dias, e tem uma sirene de polícia aqui, não sei se vocês estão escutando, mas eu estou. Mas enfim, tirei do meu sistema agora. 20 nos últimos 28 dias entrevistas. Hoje, ao vivo, eu entrei de novo e mostrei mais um. Até domingo eu vou entrevistar uma por dia, todo dia. Quantas mais você quer? Quantas entrevistas? Vai chegar uma hora, na sua cabeça, vai chegar uma hora que você não vai duvidar que é possível. Não tem como. Inclusive, eu perguntei para o meu grupo de Telegram, dá uma olhada. Perguntei para o meu grupo de Telegram, perguntei a seguinte pergunta, depois de ver quase todo dia, eu postando um novo caso de 6 em 7, isso é um aluno da Fórmula de Lançamento, faturando 100 mil reais em 7 dias, mesmo durante a quarentena. Você ainda duvida que a FL funciona? E 93% das pessoas falam, não, eu não duvido que a FL funciona. Eu não duvido que a FL funciona. Então, ou você, nesse exato momento, diante de tanta prova, de tanta evidência, ao vivo, em print, em foto, em vídeo, você não vai duvidar. Talvez você possa duvidar agora, está tudo bem, mas você não vai duvidar para frente. Então, a minha função para você fazer o 6 em 7 não é necessariamente te convencer que a fórmula funciona. Eu tenho uma abundância de testemunhos para fazer isso, e eventualmente você vai ver que funciona. Eventualmente, assim como os 93%, você não vai duvidar, já que não duvida. A minha função com essa live, mostrando o caminho, não é convencer que a fórmula funciona. É envolver você em acreditar em você. Esse é o meu maior desafio hoje. Esse é o meu maior desafio, mostrando, sendo uma espécie de Mr. M de lançamentos. Eu vou mostrar como é que é os bastidores dos lançamentos, mas eu vou mostrar isso
para envolver você em você. Porque não basta você sacar que a fórmula funciona. Isso você vai sacar, se já não sacou. Já não foi testemunho bastante, sendo São Tomé ou não sendo. São raros os ateus do 6 em 7 agora. Eu não quero que seja você um ateu de você mesmo. Eu não quero que você seja o seu ateu. E é por isso que eu venho aqui mostrar. E tem um testemunho que aconteceu na quarentena que eu vou mostrar agora para vocês e vou ler. É o da Olga Eveline Rocha, esse é o nome real dela, esse é o login do Facebook dela. Esse testemunho foi postado dia 28 de Brasil, às 18h09. Sim, ela fala, rolou o 6 em 7 por aqui. Em um lançamento de semente, todo criado do zero, em menos de um mês, com R$0 de investimento. Os custos desse projeto foram baixíssimos, o menor que eu já tive. Mas a produção de conteúdo foi enorme, a cartilha da fórmula de lançamento foi seguida, direitinho. Agora vem a melhor coisa desse testemunho. E eu quero que vocês entendam isso. A palavra apesar da quarentena, apesar dos imprevistos, apesar da mudança de rotina, apesar de ela estar se separando após 18 anos de casada, apesar das crianças estarem em casa com ela, apesar da escola insistir em enviar atividades, para quem não sabe, ela é mãe de 3 filhas e 2 são gêmeas, todas são pequenas. Gêmeas. Sabe, tá ligado o que é gêmeo? Eu não consigo nem imaginar a situação. Mas vamos lá. Apesar das crianças estarem em casa, ela fala, apesar da escola insistir em enviar atividades, apesar das 3 terem adoecido ao mesmo tempo, com febre alta, diarreia, e eu, no caso ela, né, ela fala eu, ter ficado sem ajuda. Apesar das madrugadas acordadas, apesar de muita coisa para eu aprender e aperfeiçoar. Agora sim, estou no desafio. Está entendendo? Para mim, esse testemunho é um tapa na cara de todas as desculpas que jamais você vai ter. E, eventualmente, você vai ficar fadado das suas próprias desculpas. Eventualmente, você vai ligar o chega de desculpas. E essa é a minha intenção com você. De acreditar em você como eu acreditei na Olga. Agora, basta querer? Não. Não basta querer. Para você fazer o 6 em 7, basta ter força de... Não, isso é só metade. Você precisa ter método. Como eu falei, lembra do nosso foguetinho? Você precisa ter um veículo, o combustível, a jornada, para saber os obstáculos, estratégias e táticas, e assim chegar ao 6 em 7. Não dá para fazer isso sem isso, na minha opinião. Ou você vai demorar muito tempo. Agora eu me pergunto, como é que eu cheguei nessa forma? Você já parou para pensar como é que eu cheguei dessa forma? Vou explicar rapidamente como é que eu cheguei nisso. Antes de explicar exatamente como é que funciona esse veículo, eu vou explicar como eu cheguei. Basicamente, eu moro em Brasília, estou aqui em Brasília. Sou filho de funcionário público. Na minha mãe, eu não sei como é que é na sua casa, em Brasília a gente não ganha bicicleta de aniversário. Em Brasília a gente ganha apostila de concurso, porque desde sempre a minha mãe queria que eu e os meus irmãos prestassem concurso. Ah, meu filho, presta concurso para o Senado, você vai amarrar o burro na sombra, criei vocês 3, paguei Marista, Escola Thomas Jefferson, que lindo, e vocês agora estão tudo encaminhado. Bem, e eu queria honrar minha mãe. E eu estudei, não consegui passar nos primeiros vestibulares, prestei 3, passei em 1, lá em São Carlos, e fui lá fazer computação na época. No segundo ano de computação, eu saco que eu não quero fazer computação, mas lembro da minha mãe sofrendo, trabalhando. Falei, cara, eu vou terminar essa parada. Termino essa parada e arrumo um estágio na Alemanha, acredite ou não. Na verdade, não foi nem eu, foi a minha namorada,
atual esposa que arrumou esse estágio. Eu fui atrás dela, porque na Alemanha tem muito alemão, e eu não acreditava que ela ia voltar, minha namorada, se eu não fosse atrás dela. Os caras já nascem loiro, bonito, os ombros desse tamanho. Eu falei, ih, cara, isso não vai dar certo. Tudo europeu e tal, aquela coisa. Fui lá defender o que eu achava que eu podia, né? Fui lá buscar, fui atrás da minha namorada, basicamente. E aí, eventualmente, quando eu cheguei lá, eu tentei arrumar um trabalho. E arrumei um estágio numa empresa que fazia software para banco de investimento. Que louco. E eu falei, pô, eu fiz computação, vou trabalhar nessa empresa aí. E aí, quando eu entrei na empresa, eu fiz de tudo para sair da área de software. E, eventualmente, saí. Comecei a ir nos bancos e trabalhar com os banqueiros, implementando sistemas de precificação de título de dívida pública. Não espero que vocês saibam o que é título de dívida pública, muito menos o que é precificação. Contudo, eu espero que vocês saibam que eu só fazia os cálculos boladões e ajudava os caras a comprar e vender as paradas. E comecei a ganhar muito dinheiro. Comecei a ganhar, olha que louco, em um mês, o que o meu irmão mais velho ganhava em um ano. Vou repetir, meu irmão mais velho, formado pelo Unicamp, engenharia elétrica, trabalhava numa empresa de comunicação de satélite em São Paulo, e eu ganhava em um mês o que ele ganhava em um ano. Finalmente, na minha família, eu vou só pedir para a galera parar de falar que eu escuto. É que aqui rola um eco muito grande. Então, eu ganhava em um mês o que o meu irmão ganhava em um ano. Então, o que acontece? Pela primeira vez, o Érico, que era o patinho feio da família, passou a ser, acredite ou não, admirado pela mãe. E eu não sei ao certo se isso é bom ou se é ruim, mas minha mãe enchia a boca pela primeira vez para falar de mim. Ah, meu filho, o Érico. Aí eu mudei da Alemanha para Londres, né, porque lá tinha mais banco. Ah, meu filho, o Érico trabalha em Londres. De cada 3 palavras que minha mãe falava, ela ficava feliz. Ele morava em Londres e está encaminhado, olha, está tudo bem. E aquilo me preencheu muito. Só que só tinha um problema. Um probleminha. Eu não era feliz. Eu fazia aquilo, e que joguem a primeira pedra daquele que não tem pecado, de alguma forma para agradecer meus pais por eles terem feito o que eles fizeram. Eu queria ser um bom filho. Aquela era a vida que os meus pais queriam para mim. Não a vida que eu queria para mim. Então, qual que era a vida que eu queria para mim? Eu tinha até medo de falar, porque o que eu queria ser mesmo era empreendedor. Eu queria ter controle. Eu queria, sei lá, fazer as coisas. Eu me sentia naquele banco, sei lá, por algum motivo estranho, uma mola encolhida. Só que empreendedorismo na minha família era pior que usar heroína. Era coisa do capeta. Meu avô faliu. Faliu quando tentou ser empreendedor. Não era nem dono da casa onde morava quando faleceu. Os meus primos também faliram. As histórias de empreendedorismo aqui era tudo sangue, era a pior coisa. Ah, meu filho é arriscado. Não, concurso para o Senado, não. Era tudo isso. Então, para você entender, eu até tinha medo de falar para os meus pais que eu queria ser empreendedor. E eu sufoquei aquilo. Só que, eventualmente, quando eu estava em Londres, eu não consegui sufocar mais. Engraçado que aí eu já tinha tudo, né? Tinha um apartamento em Londres, fazia o que eu... Enfim, morava lá, tinha uma esposa, ganhava bem. E aí eu fui num curso de desenvolvimento pessoal e aquela coisa saiu de mim. No meio do curso, o cara me faz imaginar como é que ia ser minha vida daqui a 10 anos. E eu projetei. E naquele momento eu visualizei uma parada. E foi muito profundo para mim. Não sei se você já fez umas paradas dessa, mas foi muito profundo. Naquele momento, eu saquei que eu ia passar 10 anos, os próximos 10 anos, fazendo o que eu não gostava de fazer, para me tornar quem eu não queria me tornar, que era o meu chefe. E o meu mundo caiu. Eu saio daquele curso, eu não consegui desver o que eu vi lá dentro. E peço demissão. Volto para casa, durmo e me arrependo. Volto de novo para o meu chefe e peço para ele cancelar a demissão. Ele falou, Érico, não, vai, cara. Você já pediu demissão, agora vai. Nossa, eu volto para casa e falo, Ju, calma. Rolou uma parada, fiz um curso aí, a conta vai ficar mais cara do que eu imaginei. Mas eu vou arrumar outro emprego.
E a Ju fala, não, Érico, vamos viajar. Você não para de trabalhar, cara. Por que a gente não para por 3 meses, depois você volta, arruma um emprego, se mata de trabalhar de novo? E aí eu comecei. Fui viajar. E no meio dessa viagem, que eu estava na Europa visitando os amigos, eu descubro que, cara, eu tenho 3 meses para empreender. Porque se eu empreender e der certo, eu não preciso voltar para o banco. E eu começo a ter ideias, até que eu tenho uma ideia muito massa. A minha ideia, enquanto eu trabalhava no banco, era juntar dinheiro para comprar imóvel, para alugar os imóveis, para o aluguel dos imóveis ser o suficiente para eu viver e nunca mais ter que trabalhar. Esse era o meu sonho. Trabalhar para não ter que trabalhar. E nesse processo a gente comprava imóveis em leilão no Brasil. Só que os imóveis em leilão no Brasil eram completamente desorganizados. Cada leilão era divulgado no jornal, você tinha que assinar uns trocentos de jornal para saber dos leilões. Eu pensei, cara, eu vou juntar todas as informações de leilão num site e vou vender assinatura. Basicamente era isso. Então, nascia a minha primeira empresa, Pro Leilões. E nessa primeira empresa, eu não volto para o banco, programo as paradas, faço a parada, lanço e não vendo nada. Absolutamente, ou quase nada. Eu lembro que eu fiz uns R$4.000, não pagava nem a conta dos anúncios que a gente fez. E aí eu saquei que eu não sabia marketing digital. Absolutamente não tinha ideia de marketing digital. E aí eu vou aprender marketing digital. Até que um dia, desesperado na internet, procurando marketing digital, eu vejo um vídeo de um americano. E esse americano prometia uma parada muito louca naquele vídeo. Ele prometia 1 ano de vendas em 7 dias. E eu falei assim, eu não vendi nada. Se eu vender 1 ano em 7 dias, se eu vender qualquer coisa, vai ser melhor que 1 ano em 7 dias. Porém, esse cara é corajoso. Vou ver o que ele tem a dizer. Não só vi o que ele tem a dizer, vi 3 vídeos dele, acabei comprando o curso dele de $5.000. Depois de $5.000, ainda paguei mais $5.000 para ir no evento ao vivo. Claro, passagem, para mim, para o meu irmão. Só que nesse evento, eu vi a luz. Eu vi alguém me explicar com clareza e simplicidade. Eu vi intelectualmente o que ele queria dizer, mas não bastou para eu ver intelectualmente. Eu vi exemplos. Gente com muito menos recurso que eu, com muito menos tempo que eu, com muito menos condições que eu, fazendo o tão famoso 6 em 7. Eu acreditei. Lembra daquela parada? Eu acreditei naquele evento em mim. Intelectualmente estava lá. Eu comecei a acreditar. Foi a primeira vez que eu acreditei em mim. Eu me dei, é muito louco. Eu me dei um voto. A gente vota nos políticos, né? Você vota nele, como é que você vota nele? Eu votei em mim. Eu me dei um voto. Foi esse voto que aconteceu. E aí eu fui lá e implementei. E bum, dia 23 de março de 2010, eu fiz o meu primeiro 6 em 7. R$100.000 em 7 dias. Eu tentei chorar, mas eu não consegui. Não porque eu tinha feito R$100.000, até porque eu ganhava bem lá. Mas porque eu fiz isso através de uma fórmula. Uma fórmula. E a pergunta que me paira é, Érico, por que você ensina então? Por que você não guardou essa fórmula com você? Verdade que depois de fazer 6 em 7, no segundo ano, minha empresa já estava com 2.500.000 de faturamento, eu não tinha quase nenhum funcionário escalando. E aí a gente fica pensando, meu Deus, o Hugo, que é meu irmão, que vocês veem ele fazendo podcast 6 em 7 comigo, começou a cuidar da empresa. Eu não tinha nem que cuidar da empresa mais. Voltei para o Brasil, fiquei 6 meses surfando lá em Balneário Camboriú e nas Redondezas, tomando caipirinha, até me entediar. E no dia que eu me entediei, eu falei, Ju, preciso fazer alguma coisa. Ela falou assim, Érica, eu sei o que você vai fazer. Eu sei o que você vai fazer. Eu falei, Ju, eu quero fazer uma coisa que faz o meu coração cantar. Ela falou, eu sei o que faz o seu coração cantar. Eu falei, então fala. Érico, você não para de falar de marketing digital. Você fica falando comigo o dia inteiro de marketing digital, com seus irmãos o dia inteiro com marketing digital, com o porteiro de marketing digital de 6 em 7, com seus amigos tudo é 6 em 7. Você só fala de 6 em 7. Você fala de 6 em 7 com a aeromoça. Você fala de 6 em 7 com o carinha do hotel. Você fala, por que você não fala isso para quem quer te ouvir falar disso? Eu falei, uau, é verdade. Eu não paro de falar nisso. Eu curto falar isso.
E foi aí que eu levei a primeira turma da fórmula de lançamento. E o resto é história. As fotos, você viram como isso cresceu. Então foi aí que eu cheguei e é por isso que eu ensino. E esse é o meu vício. Basicamente, um dos meus sonhos, se eu posso assim dividir com vocês, é que naquela foto, eu bato uma foto com 1000 alunos que fizeram 6 em 7 e que estavam no evento. Então eu não estou atrás. É muito louco. As pessoas pensam, eu não preciso mais trabalhar. Eu não preciso mais trabalhar. Eu ganho passivamente cerca de múltiplas vezes mais do que eu gasto. Eu não faço isso para ganhar dinheiro. Eu ganho dinheiro para fazer isso. Ganhar dinheiro me possibilita aumentar o impacto disso N vezes. E é por isso que eu estou aqui, e é por isso que eu estou buscando um dia tirar uma foto com 1000 alunos. No ano passado foi 703. Esse ano, vamos ver como é que vai ser. Cada ano a gente dá o melhor de si. É por isso que eu estou fazendo essa live, com cerca de 100 mil pessoas me escutando. Para que alguns de vocês acreditem não só na fórmula, isso vai ser fácil. Por quê? Tem muita prova, tem muita evidência. Até quantas eu vou mandar para você? Eu estou aqui para você votar em você. É isso. Mas para você votar em você, você precisa saber do caminho, quiçá do veículo. Como é que essas pessoas fazem 6 em 7? É mágica. De mágica não tem nada. Absolutamente nada. Do mesmo jeito que karatê não é mágico, jiu-jitsu não é mágico. Ambas são artes marciais que funcionam, para quem sabe. Mas não tem nada de mágica. São método. E a fórmula é um método. Mas qual é o método que eles usam? Qual o veículo que eles usam? E aí que vem a sacada da aula de hoje. Eu estou aqui para mostrar para vocês os bastidores que fazem com que as pessoas sejam capazes de fazer 100 mil reais em 7 dias. E como é que esses bastidores? Para vocês entenderem como 6 em 7 é possível, eu preciso que vocês entendam uma coisa. Esse aqui é o cérebro de vocês. Eventualmente tem várias partes nesse cérebro, mas se você for olhar um pouco mais sistemicamente, um pouco mais abrangente, tem duas principais. Uma é o sistema límbico e outra é o neocórtex. Para ser mais preciso, é mais ou menos assim. Se eu for fazer um desenho mais fiel, que está sua coluna. Eu vou fazer assim. Esse aqui é o sistema límbico e esse aqui é o neocórtex. O que significa sistema límbico e neocórtex? Inclusive o neocórtex é uma camada superior ao sistema límbico. Por quê? Porque o neocórtex veio com a evolução. O sistema límbico, ele cuida do seu instinto de sobrevivência. Ele cuida das suas emoções. Vamos lá. Animais têm instinto de sobrevivência? Se não tem. Claro que tem. Animais têm emoção, sim. Raiva, dor, medo, alegria. Agora, tem o neocórtex, que é uma coisa muito diferente, que só os humanos têm bem desenvolvido. O neocórtex cuida com uma parte muito louca, chama linguagem. A gente tem um neocórtex muito avançado. Então, a gente fala, a gente projeta. E cachorro fala, até tem uma fala, mas ele não consegue bater um papo. Ele não consegue discutir se ele é da esquerda ou de direita com o amigo. Ele não consegue argumentar. Ele não consegue nem contar uma história. Então, o neocórtex dele não é avantajado. E o nosso neocórtex é avantajado. Agora, vamos pensar. Importante, você tem isso. Inclusive, é por isso que você acha que, às vezes, tem 2 vocês dentro de você. Parece que tem 2 forças antagônicas, às vezes elas até se conversam em si. Érico, como assim? Vamos tentar ver algumas coisas que o sistema límbico faz? O sistema límbico, por exemplo, quando você bota a mão numa chapa quente, o que você faz com a mão? Automaticamente. Tira da chapa quente. Você não tem que pensar em tirar. Já está automático. O que mais? Por quê? Instinto de sobrevivência. Ele está cuidando da sobrevivência automática, você não precisa nem falar. Depois você fala, primeiro você tira a mão. A outra coisa que o sistema límbico faz é reprodução, que é instinto de sobrevivência também.
Homens, vamos pensar nós como mamíferos, né? A gente vê um parceiro mais atrativo, a gente tem desejos sexuais. É mesmo, Érico. Se você for homem, as chances são que o gatilho para ativar esse desejo se chama uma imagem. Uma imagem ou um vídeo ativa o desejo sexual. E você pode procurar controlar. Às vezes o neocórtex tenta controlar isso, mas não é fácil. Érico, é verdade isso? Se não existisse isso, não existia o site de pornografia. Basicamente, a imagem ativa aquele desejo. Por que isso? Isso é bom ou isso é ruim? Não sei. Talvez se a gente não fosse ativado, a gente não estava vivo aqui. E é muito louco que às vezes o neocórtex tende a tentar controlar o límbico, né? E às vezes até consegue, mas não é fácil. Porque, eu tenho certeza que você deve conhecer alguém que conhece alguém, para não perguntar que foi você, mas que no mínimo você conhece alguém que já reproduziu sem querer necessariamente reproduzir. Simplesmente por isso. E dali, reprodução tem a ver com instinto de sobrevivência, fome, tem também a ver com instinto de sobrevivência. Isso tudo é automático e é forte. O neocórtex, ele cuida de linguagem racional. Às vezes ele tenta até controlar o límbico. Na maioria das vezes eu não sei se ele controla. Érico, não é bem assim, ele controla sim. Se controlasse estatisticamente, não existiriam pessoas acima do peso. Por quê? Ninguém quer morrer. Eu falo que ninguém quer ir para o céu, quer morrer para chegar lá mais rápido. Ninguém acredita que no céu vai ser bom. Quer morrer para chegar lá mais rápido. Então, por que acontece? Porque na maioria das vezes, esse cara aqui é uma briga dura e na maioria das vezes, ele perde. A grande sacada é que a maioria do marketing que é feito por vocês, ou marketing intuitivo, ele é feito para o neocórtex. Como é que eu sei disso? Porque geralmente é uma página, se for digital, tá? É uma página, e ela tem a descrição do produto, os benefícios, se o cara for avançadinho, benefícios, aí, sei lá, tem mais detalhes, tem um botão de compra. Isso aqui está falando para quem? Para o neocórtex, é linguagem. Isso não instiga nenhuma emoção, muito menos a emoção de comprar. A fórmula de lançamento não fala para o neocórtex. Ela aprendeu a falar para o sistema límbico. Então, durante essa apresentação, eu estou falando com o seu sistema límbico, mesmo que você não saiba que eu estou falando com o seu sistema límbico. Eu aprendi o idioma para ativar o sistema límbico das pessoas, de uma maneira íntegra. Tá? Vou até falar como é que eu faço. Nada de errado, não. Então, como é que você fala com o sistema límbico? Qualquer idioma para você falar, lembre-se, um outro apelido para o sistema límbico é o emocional. Então, isso aqui é o sistema límbico. Sistema límbico. O outro neocórtex é o racional. Racional. Para raciocinar, você vai precisar de linguagem. O sistema límbico não precisa de linguagem, não. Uma imagem já resolve. Aqui você precisa. Aqui é que a fórmula de lançamento está. Agora, como é que ela fala com o sistema límbico? Em um idioma, cujas palavras são gatilhos mentais. Gatilhos mentais são ferramentas que acionam a ação dentro do sistema límbico da pessoa que ouve. Érico, quais são os gatilhos mentais? Dá um exemplo de alguns gatilhos mentais. Só beber uma água aqui. E agora chegou a hora de você anotar. Eu não quero só que você anote, para aprender intelectualmente. Eu quero que você observe. Como assim, Érico? Lembra que eu falei que ia ser um Mr. M da parada, que eu ia revelar? Eu vou explicar alguns gatilhos mentais. Mas eu não quero só que você anote. Eu quero que você observe quando eu uso os gatilhos mentais nesta apresentação e nas próximas. Eu vou te dar até uma tarefa. Olha que interessante.
eu vou te dar uma tarefa para depois postar na comunidade quando eu usei cada gatilho mental. Que cada vez mais, uma vez que vocês descobrirem os gatilhos mentais, vocês vão sacar mais os gatilhos mentais. É tipo quando você aprende uma nova língua. Eu morei na Alemanha um tempo, falei para vocês. E aí eu fui aprendendo alemão palavra por palavra. E eu acho que a segunda palavra que eu aprendi, acredite ou não, foi 2, o número 2, que é zwei. Chegou uma hora que eu só encontrava as pessoas e só procurava o zwei lá dentro. Aí, falou zwei. É tipo assim, eu só pedia 2 cervejas, só para usar o zwei. Eu só olhava zwei. Inclusive, zwei em alemão não é nem assim, é assim. Ó. Os alemãos ficam malucos, porque eles contam assim. Ó, eles não contam igual a gente, 1, 2, 3. Não contam assim, eles contam 1, 2, 3. E quando você fala assim, 2, você quer ver um alemão bugar, é você falar 2 assim. Porque ele nunca viu o 2 assim. O 2 sempre é assim. Então ele pensa que é o 2, o 3, buga os alemão, tudo. Mas enfim, é assim. Então vamos lá, gatilhos mentais. Vou explicar alguns gatilhos mentais aqui, depois eu vou explicar como a gente usa na fórmula de lançamento. Vamos lá. Primeira coisa, um dos gatilhos mentais que é super importante. Reciprocidade. As pessoas no sistema límbico, no involuntário, antes de pensar, antes de racionalizar, elas tendem a fazer alguma coisa de valor para quem fez essa coisa de valor. Por exemplo, se eu convido o Joãozinho para a festa de aniversário do meu filho, é uma chance muito grande que o meu filho seja convidado para a festa de aniversário do Joãozinho. É dentro de si. E eu vou te falar, reciprocidade, como é que isso foi instalado no sistema límbico? Deixa eu explicar qual que é a minha especulação. Minha especulação é que quando os homens foram se desenvolvendo como espécie, eles moravam lá nas tribos, lá na selva, na caverna, sei lá. E aí o que acontecia? Eles tendiam a trazer comida para aqueles que traziam comida para eles, para aqueles que traziam comida trazer de novo. E os caras que praticavam reciprocidade sobreviveram. E os outros morreram. Então, o nosso cérebro, antes da gente ensinar, do mesmo jeito que eu não preciso ensinar o meu filho a mamar, porque ele é mamífero, o ato de mamar já está instalado na cabeça dele, eu não preciso ensinar ele reciprocidade. Inclusive, aos 2, 3 anos, com meu filho Noah, a gente fez uma festa de aniversário para ele, quando a gente morava fora. E no dia seguinte ele estava tão feliz, eu falei, e aí filho, gostou? Ele falou assim, gostei papai, amanhã a gente faz uma para você. Pensa comigo. Aquela idade, eu nunca me lembro de ensinar reciprocidade para o meu filho. Eu não me lembro. Eu ensinei a agradecer. Meu filho fala obrigado. Obrigado. Ele repete, não sabe nem o que é. É obrigado, obrigado. Beleza, obrigado. Mas ele nunca tinha ensinado reciprocidade. Mas já vem instalado de fábrica. Então, reciprocidade é muito importante. Agora, como é que você gera reciprocidade no digital? Eu vou falar isso mais para frente. Segura essa, mas primeiro eu preciso entender outro gatilho. Autoridade. A gente tende a fazer algo que a gente acha que a autoridade está falando para a gente fazer, mesmo sem racionalizar muito. A autoridade ou especialista. Por que isso acontece? Porque é o seguinte, a gente sabe que a gente não tem tempo de estudar tudo na vida. E se a gente tivesse que estudar tudo na vida para fazer uma decisão correta, a gente não faria. Então, quando a gente vai fazer uma decisão de alguma coisa que a gente não sabe sobre, a gente procura uma autoridade para fazer essa decisão para a gente. Tipo o médico. E às vezes o médico fala, faz isso, e você faz. Eu lembro quando eu estava em Barcelona uma vez que eu fiquei meio doente, a minha esposa me levou num médico muito louco, minha esposa tem um médico muito louco, e esse aí muito louco, eu lembro que ele falou umas coisas que eu não entendi penca nenhuma, ele falou assim, ó, soro numa veia, outra noutra. Eu entrei num quartinho e comecei a tomar soro, um amarelo, juro por Deus, e um azul, um em cada veia. No meio daquilo eu falei assim, cara, o que esse cara está injetando na minha veia? Eu estava num país estranho, lembra disso? Olha só, deixei um cara injetar uma parada amarela e uma parada azul na minha veia. Eu injetei porque ele me deu racionalidade para isso? Não, porque ele se estabeleceu como autoridade. Autoridade muito importante. Outro gatilho mental forte. Comunidade. Gente, nós somos bichos sociais. A gente vive em comunidade. Você já parou para pensar por quê? Por que você quer viver em comunidade? Por que essa comunidade dá tanto prazer de estar numa comunidade de pessoas com mesma visão? Pensa bem.
Lá no tempo da caverna, o lobo solitário morria, não havia jeito de se sobreviver se você não vivesse em comunidade. Então aqueles que se isolaram morreram, e aqueles que viveram em comunidade sobreviveram e reproduziram, passaram gen, e isso veio instalado na gente. Hoje a gente não morre mais se a gente não vive em comunidade, mas a gente quer comunidade. E antigamente era comunidade só baseada, sei lá, em religião, ou quiçá em cor, ou quiçá em onde você nasceu. Com a internet, você pode ter uma comunidade. Mesmo eu, morando em Brasília, no antro do concurso público, todos os meus colegas, salvo um, que é o Renato, fora o Renato, todo mundo está concursado. Só que eu tenho minha comunidade. E a minha comunidade são vocês. Aqui é uma comunidade onde fazer o 6 em 7 é ok. Uma comunidade de pessoas que querem o controle de volta. Então, comunidade é muito importante. E eu vou te falar uma coisa. A gente tende a fazer o que as pessoas da comunidade fazem. Sem racionalizar. Você lembra na época que não tinha barba, ninguém usava barba? Agora todo mundo usa? Na época que tatuagem era uma coisa muito louca, agora se você entra no seu box de crossfit e não está tatuado, você se sente até mal. Você é o cara mais... É muito louco, eu já estou quase fazendo uma tatuagem só para me sentir bem. Aqui na empresa, eu estou assim... No Hotmart, como é que você entra no Hotmart? Não sei se vocês conhecem o Hotmart, mas como é que você entra no Hotmart e não tem nenhum cara tatuado? Está todo mundo tatuado lá. Eu estou me tatuado só... Cara, posso fazer? Tem que fazer uma tatuagem para entrar? Não, Érico, precisa não. Mas assim, tatuagem virou uma coisa cool. É cool. É massa. Não era assim, pensa bem. É o efeito da comunidade. Você pensa que você escolhe o seu corte de cabelo? Escolhe muito menos do que você imagina. Mulheres, vocês pensam que você escolhe a sobrancelha de vocês? Vocês já pararam para pensar que um pouco tempo atrás ninguém fazia sobrancelha? Já parou para pensar? Será que é você que está escolhendo? Ou será que é a comunidade? Será que eu escolhi gola? Você vai em países e não tem gola. Gola é diferente. A comunidade influencia muito. Ela está falando com o seu límbico. Além de comunidade, tem diálogo. A gente tende a relacionar com aquelas pessoas que a gente fala. A gente tem mais afinidade com aquelas pessoas que a gente fala. E quanto mais afinidade a gente tem, mais a gente compra. E uma das maneiras de ter afinidade é falando. Simplesmente falando. Ela ativa uma parada na sua cabeça que você não imagina. E antigamente só dava para ativar o falar, esse diálogo, no 1 a 1. Mas com o advento da internet, não. Quanto mais você conversa com a sua audiência, mais ela se relaciona com você. E o mais louco é que quanto mais ela escreve nas suas comunidades, mais ela diz as objeções que ela tem de comprar o seu produto. Que no meu caso, do meu produto, antigamente era se a fórmula funciona. Agora as objeções estão nelas mesmas. Érico, eu consigo. Ela fala isso de uma maneira diferente. Érico, dá certo no meu mercado. O que ela quer dizer é, Érico, eu consigo. Depois de ver tanta prova. É isso que ela pensa. É ela, uma objeção dela mesma. Mas isso aqui é muito interessante, vocês vão entender no último vídeo porque é importante coletar. Outra gatilho mental que é muito importante é prova. A gente usa muito pouco isso. Prova. Promessas extraordinárias requer provas extraordinárias. Provar. Outro, muito forte, é prova social. A gente tende a fazer aquilo que a maioria está fazendo. Tem um exemplo muito massa disso, né? Um exemplo científico, que prova a prova social. Foi feito esse exemplo, isso aí se você procurar na internet você vai achar. Tinha uma sala com, eu acho que eram 5 pessoas. Tem 6 aqui, né? 5. Só que é o seguinte, só esse aqui, ó, só esse fulano aqui não era um ator.
Só o último fulano não era ator, os outros caras eram atores. E os atores, e esse cara de azul não sabia que os atores eram atores. Então, o E não sabia que o ABC era ator. Aí ele chegava e perguntava para eles, qual que é a linha menor? Aí qual que é a linha menor? Esse cara aqui falava, deixa eu fazer aqui, ó, mais fácil. Esse cara aqui falava A, esse cara aqui falava A, esse cara aqui ia falar A, esse cara falava A, porque ele era um ator. Ele falava, a linha menor é A, e mesmo esse cara, vendo que a linha menor era D, existia um 75% de chance dele falar que a linha menor era a pura prova social. Pensa bem, isso acontece com você o tempo inteiro. Se você está num lugar onde você não desconhece alguma coisa, você está, sei lá, numa viagem daqui para a Bahia, vai saber lá, você pegou o carro, e aí você tem que parar para comer. E aí tem 2 restaurantes idênticos, um do lado do outro, né, no posto de gasolina, restaurante, e um está cheio, e o outro está vazio. Qual que você vai? A maioria de nós vai no cheio, porque a gente acredita, olha que louco, que eles devem saber alguma coisa que você não sabe. É um jeito de você ter atalhos de decisão. E o mais louco, tem prova social, tem um gatilho mental muito forte também, que eu quero explicar para vocês. E depois eu vou falar como é que você faz isso no digital. Ou pelo menos como é que eu faço, ou como é que as pessoas que fizeram 6 em 7 faz. Outro gatilho muito forte é a escassez. Eu acho que eu estou escutando alguém falando lá do lado, parece que eu não estou escutando, mas eu escuto mesmo. É que a gente está numa sala com o maior silêncio, então eu acabo escutando, tá, galera? Mas está tudo bem. Vamos lá. Escassez. A gente tende, lá no cérebro, a gente tende a achar que aquilo que é mais escasso tem valor. É oferta e procura. E ó, eu posso explicar para você escassez o tempo que quiser, e vai funcionar do mesmo jeito. Eu posso explicar reciprocidade, vai funcionar do mesmo jeito. Eu posso explicar prova social, autoridade, comunicação, comunidade, diálogo. Você saber disso não te torna imune a isso. Porque isso está tatuado, está pré-programado no seu cérebro, não tem como tirar essa pré-programação. A gente nasceu assim. Então, escassez. Olha, se você for comprar um apartamento em Brasília, vamos supor que você quer comprar um apartamento em Brasília, e tem 10 pessoas querendo comprar aquele apartamento, o preço vai subir? Vai. Naturalmente, sabendo ou não de escassez, o preço vai subir. Isso chama oferta e procura. Aquilo que é escasso tende a ser mais valorizado. Agora, Érico, como é que eu uso isso no digital? E aqui eu vou explicar para vocês não só como você usa. Porque saber os gatilhos mentais é uma coisa, saber a sequência dos gatilhos mentais é mais poderoso ainda. Eu costumo dizer que os gatilhos mentais são como notas musicais para a música. As notas musicais para músicas em isolamento funcionam, têm um certo impacto. Mas não é a única coisa que funciona. Quando elas são colocadas em sequência e tempo, elas tendem a funcionar muito melhor. Então, como é que é colocado em sequência e em tempo? Primeira coisa, se você quer fazer um 6 em 7, não se você quer vender um pouquinho mais, mas se você quiser fazer um 6 em 7, você precisa criar um espaço no seu processo de venda. Você não pode vender de uma vez. Então, a primeira coisa do 6 em 7 é criar um processo. E nesse processo você não vende da primeira vez. Por que você não vende da primeira vez? Porque você quer empilhar os gatilhos. Se você vender da primeira vez, não dá tempo de aplicar todos os gatilhos. Esse processo dura cerca de 7 dias. E isso aqui é a venda, tá? E isso aqui chama pré-lançamento. A venda a gente apelida de lançamento. Então você coloca 7 dias para você fazer o pré-lançamento. Inclusive 7 dias te dá a chance de aplicar um outro gatilho que eu não falei, que é o gatilho mental da antecipação.
Hoje em dia, a atenção é um ativo muito escasso. Muito escasso. Difícil ter atenção, está todo mundo no celular. Só que quando você antecipa uma coisa, você entra na cabeça do seu prospecto. É louco, né? Quando você vê uma série que não terminou e que vai continuar no próximo episódio, você não consegue parar e não assistir o próximo episódio. Porque houve antecipação. Engraçado, uma das grandes antecipações da vida é o nascimento do seu filho, né? 9 meses de antecipação. É muito louco. Então, a antecipação está tatuado, está pré-programado no seu cérebro. E ao fazer isso, você coloca um primeiro possibilidade de gatilho, que é a antecipação. E aí você vai começar com o primeiro gatilho. Sempre comece com esse gatilho. Você vai produzir um vídeo de conteúdo. Meu Deus, Érico, por que um vídeo de conteúdo? Olha, é o seguinte. As pessoas vão na internet para 3 coisas. Para contar piada, ver vídeo de gatinho, isso é, se interter. Não é contar piada, ouvir piada, ver pegadinha, essas coisas todas. Ou elas vão para se conectar, falar, WhatsApp, né? Também não é meu métier. Ou elas vão para se informar. Por que se informar? Porque informação e conhecimento é o elemento de maior capacidade de transformação de um ser humano. O ser humano se transforma da água para o vinho com conhecimento. Então, o que você tem que prover? Se você quer gerar reciprocidade, você provê um conteúdo que é útil para ele, que leva ele para a Roma dele. Meu Deus, Roma, você deve ter visto nas minhas lives, né? Você define uma Roma, um destino que a sua audiência quer, e você ajuda um conteúdo, se você publica um conteúdo que leva a Roma, ou que ajuda a levar a Roma, ou que chega mais perto de Roma. Isso gera reciprocidade, porque se ele perceber que isso é feito com integridade, você deve fazer com integridade, vai acionar a reciprocidade nele. O que mais aciona? Aciona também a autoridade, porque ao falar desse conteúdo, ele vai poder ver se você entende daquilo que você entende. E ele vai falar coisas do tipo, esse cara entende desse assunto, de Roma, de me levar a Roma, a minha Roma, o meu destino. Roma é uma metáfora, né? Ao destino que eu quero chegar. Olha, autoridade. O que mais? Aqui você vai ter chance de apresentar provas. Provas de outras pessoas que foram para Roma, chegaram nessa Roma. No meu caso, por exemplo, a minha Roma é o 6 em 7. Então, de provas. Olha que louco. Aqui você vai ter a chance também de contar uma história, que é um outro gatilho mental. Gente, naturalmente, história chama a atenção do ser humano. Quando eu fazia esses eventos em uma plateia ao vivo, agora eu não posso te falar, mas numa plateia ao vivo, toda vez que eu falava fatos, as pessoas mais céticas estavam sentadas assim, braço cruzado, defendendo. Quando eu falo de história, elas ficam assim. O seu filho te implora para contar a história. É muito louco isso. Nós fomos treinados a aprender com história. A gente acha história, e o mais louco disso tudo é que com história, não tem como discordar. Dá para você falar que é mentira, mas não tem como discordar. Eu discordo da sua história, não tem como discordar, é fato. Ou você fala que o fato aconteceu ou não aconteceu, você põe a credibilidade da pessoa em fato, mas não tem como você discordar de uma história. Conteúdo, isso aqui você pode discordar. Isso aqui não é uma história. Só que é o seguinte, quando você faz uma história, você tem a chance de se conectar com a sua audiência e atingir um outro gatilho mental, que é o gatilho mental, que eu não falei, da semelhança. A gente quer comprar e se relacionar com aquele que é semelhante. É o clássico cachorro cheira cachorro, ou como meu avô falava, boi preto conhece boi preto. E antigamente, a única semelhança que se via é a semelhança física, né? Mas não só a semelhança física, semelhança de ideais, semelhança de sonhos. Algumas pessoas podem ter se visto na minha história, ou quiçá na história de alguns dos meus clientes. Isso faz ele se sentir semelhante. E a gente quer estar com quem é semelhante. E a história é o melhor jeito de você ativar esse gatilho, porque o ser humano adora história. E toda vez que você adicionar a história, você vai tender a ter o quê? A atenção da sua audiência.
E chances são que você tem uma chance de se conectar com ela. E as pessoas compram daqueles que se conectam. E até então não tem nada a ver com neocórtex. Isso tudo acontece no seu límbico. Interessante, né? História. Aí, com as visualizações que você vai ter aqui, você vai ter uma coisa que chama prova social. No digital, a prova social são visualizações. Você prefere ver um vídeo com 0 visualizações ou um vídeo com 1 milhão? Com 1 milhão, porque você fala, a galera deve ter sacado por que esse vídeo é bom. Às vezes é muito louco. Prova social funciona tão bom, tanto num comedy club, né, num stand-up, não sei se vocês vão muito, mas eu curto pra caramba, que às vezes o cara fala alguma coisa, todo mundo ri, você não acha engraçado, mas você ri também. Porque você não quer parecer diferente da sua comunidade. E aqui surge também uma comunidade. Uma comunidade que é um lugar que você pode falar de 6 em 7. Gente, se eu sair daqui na rua e falar, eu faço 100 mil reais em 7 dias, as pessoas vão achar que eu sou um cara escroto. Se eu contar na rua, a maioria das pessoas não entendem isso. Se for concursado, então, meu Deus, eles não procuram 6 em 7, não tem nada de errado com isso. Eles procuram estabilidade, o concurso público, aquela coisa que o concurso dá, ou dava. É isso que eles procuram. Não é controle. É menos controle, acho eu. Então, comunidade, prova social. E aqui é vendido? Não, não é vendido absolutamente nada. Inclusive, nesses comentários, as pessoas começam a divergir e digitar as suas objeções, que vai ser usada no vídeo de vendas. Mas segura um pouquinho. Essa é uma receita, né? Você guarda um pouquinho as objeções, que a gente vai falar sobre isso mais para frente. Foi vendido? Nada foi vendido. Aqui eu já tenho reciprocidade, autoridade, prova social, história, semelhança. Prova. E, existem cerca de 23 gatilhos que eu aplico na fórmula. Esses são só os que eu consigo falar no tempo que eu tenho para falar. Mas vamos lá. Agora vem o segundo vídeo. Depois você publica um segundo vídeo. E nesse segundo vídeo, você dá mais conteúdo que realmente faça diferença. Não tem como fingir que faz, não. Você tem que fazer alguma coisa que a pessoa entenda, que ela possa aplicar. Realmente faz a diferença. E isso gera mais reciprocidade, mais autoridade, coloca mais prova social, semelhança, comunidade, diálogo. Só que aqui é importante você introduzir uma coisa diferente. É importante você introduzir em 10% desse vídeo, só no finalzinho, que você vai vender alguma coisa aqui. Vai ser vendido aqui. Por que isso? Por 2 razões. Um, que você quer ser íntegro com a sua audiência. Vamos supor que você está interessado numa parceira, uma pessoa que você quer, sei lá, namorar para casar ou simplesmente namorar. Você está interessado na pessoa. Você não chama ela para jantar, fingindo que não é para jantar. Você chama ela para jantar para ela entender que aquilo é um encontro. Ela não precisa casar com você, mas aquilo é um date. Mulherada, quando o homem pede o telefone de vocês, fala assim, vamos jantar, vamos sair para comer sushi só nós dois, vocês sacam que ele tem segundas intenções. Você não precisa falar abertamente, vou fazer o seguinte, porque eu quero casar com você. Não, você não precisa falar isso, mas é interessante que ela saiba. Porque é ruim você ser amigo de uma mulher por 5 anos, depois de 5 anos, e no primeiro dia você fala assim, vamos casar? Você assusta ela. Ela acha que você não foi íntegro. Então é importante que você comece a dizer as suas intenções. E por que você vai querer ter intenções aqui maiores? Porque é o seguinte, gente, nada, absolutamente nada que realmente é relevante dá para resolver em 1 hora ou 2. Não é um casamento, é uma coisa que resolve, demora tempo. Não dá para, por mais que karatê funcione, não dá para ensinar karatê em 2 horas. Nem o Sr. Miyagi conseguiu com Karate Kid. Não dá. A maioria das coisas que valem a pena, que funcionam, demora mais tempo. Então, por isso que você namora com a pessoa, para ela se comprometer. Mas aqui você dá a intenção que é isso que você quer. Mas você não vende.
você só antecipa. E a pessoa fica com isso na cabeça. E aí, aqui no terceiro vídeo, ou no terceiro conteúdo, nesse modelo mais simples, você também dá de novo mais conteúdo. Você dá, aí se te dá mais autoridade, te dá mais prova social, comunidade, diálogo, semelhança. Só que aqui, ó, em cerca de 50% do vídeo, você explica o que você vai vender. Esse processo aqui tende a ser muito bom para separar os curiosos dos comprometidos. Só que aqui você vai fazer um gatilho que nos outros lugares a gente não faz, que é o gatilho mental da escassez. Só no último. Por que o gatilho mental da escassez? Porque as pessoas querem o que elas tendem a achar mais escasso. Basicamente, você vai falar que isso aqui, e aqui tem escassez por dois jeitos, tá? Ou número de vagas, ou número de produtos, né? Não sei ao certo como é que você usa, ou tempo. Vai ser vendido por X tempo. E aí é o seguinte, quando a pessoa chega na venda, ela já te conhece, ela já sabe que você é uma autoridade, ela já tem prova daquilo que funciona, ela já sabe que ela não está sozinha, que ela não é a única louca, que tem várias pessoas, ela já dialogou, já resolveu suas dúvidas, ela sabe que está numa comunidade vibrante e que a parada funciona. Logo, não é incomum, isso aqui ó, entra mais ou menos assim, ó, a pessoa entra bem aqui embaixo, se aqui for o desejo de compra, né, entra aqui embaixo no primeiro, e o desejo de compra vai subindo, 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 até que acontece a venda. E é muito mais fácil vender quando todos esses gatilhos estão em jogo. Porque aí você não está fazendo só o neocórtex que está decidindo. É o límbico que está ao seu favor. E não é incomum que num dia, quando isso acontece, não é incomum eu ver que a pessoa fez o equivalente a 1 ano de vendas em 7 dias. 1 ano de vendas do processo convencional em 7 dias. E ó, era essa a minha promessa quando eu comecei a ensinar a fórmula lá atrás. Porque para muitas pessoas, 6 em 7 era 1 ano de vendas em 7 dias. Para muita gente isso é muito, para muita gente isso é pouco. Tem algumas pessoas até que fazem mais. Lembra que 52 pessoas fizeram até 7 em 7, uma fez 8 em 7, que deve dar mais de 1 ano de vendas. Mas nada, absolutamente nada, hoje, que eu conheça, gerou mais picos de venda, 6 em 7, e faturamentos de faixa preta, como a fórmula de lançamento. Agora é o seguinte, o que eu quero que você entenda? O que eu quero que você entenda? Eu vou revisar só para você sacar. Que tem duas partes do cérebro, o sistema límbico e o neocórtex, ou emocional e racional. Absolutamente, independente de você levar o que você for levar para casa, absolutamente todas as vezes que você recebeu um não, não é necessariamente, na verdade, na minha opinião, geralmente, toda vez que você recebeu um não para uma proposta, é porque a maioria de você falou com o sistema, com o neocórtex, racionalmente. Porque você não tinha fluência em falar com o sistema límbico. Como é que fala com ele? Através de gatilhos mentais. Você precisa acionar esses gatilhos mentais. E você pode acionar os gatilhos mentais. E entre hoje e amanhã, eu vou deixar um dever de casa para você. Eu quero que você escolha um dos gatilhos mentais. Qual que você vai escolher? Vamos lá, vamos revisar? E agora você vai ter que escolher, você vai ter que anotar. Um só. Vamos olhar aqui os gatilhos mentais. Ou reciprocidade, ou autoridade, ou comunidade, ou diálogo, ou prova social, ou prova, ou escassez. E eu quero que você aplique ou no seu negócio, se você já tiver um negócio, ou se você for Tem 2 tipos de pessoas que funcionam 6 em 7. Se você é empreendedor, ou se você é aspirante a empreendedor.
Então, se você é aspirante a empreendedor, isso é, você não tem um empreendimento, você não vai ter como aplicar isso. Você vai ter que aplicar na sua vida, ou na sua mulher, sua esposa, seu marido, seu pai, seus filhos, mas eu quero que você aplique um dos gatilhos mentais. E eu quero também, e se você tem negócio, pensa em como você vai aplicar um desses gatilhos mentais nesse seu negócio. Por quê? Vou até só beber uma água aqui. Porque as chances são que se você só aplicar isso, você vai tender a ter muito resultado. Érico, mas espera aí, parece que todas as pessoas que fazem a fórmula de lançamento e o 6 em 7 só fazem lançamento em curso. É possível fazer isso com produtos físicos, serviços? Dá uma olhada. Queria que você tenha aqui o Saulo, que está no nicho de desenvolvimento humano, e o produto dele é um livro de meditação. Eu queria que vocês vissem o testemunho do Saulo. Toca aí o vídeo do Saulo, por favor. Ali para julho, agosto de 2018, eu estava passando por um processo de revisão de carreira, pensando em umas outras oportunidades. Eu trabalho como executivo de uma empresa multinacional, mas eu estava em busca de outras coisas, de outras possibilidades, e comecei a olhar o marketing digital. E aí comecei a buscar algumas coisas, e o Érico realmente é a maior autoridade nesse assunto no Brasil, é quem mais fala do tema, é quem tem mais consistência. E aí fechou na minha cabeça que realmente era isso que eu queria fazer. Eu queria começar um negócio nessa área. A partir daí a gente decidiu, né? A gente começou a fazer o Fórmula mesmo. Eu tenho um amigo já de longa data, sempre faz uma introdução muito grande quando a gente começa a conversar, né? E aí no meio dessa conversa, ele falando que estava querendo lançar alguma coisa diferente, estava escrevendo um livro, o livro já estava pronto, ele queria também mudar de carreira. E aí eu comentei com ele, falei, olha, eu estou desenvolvendo alguma coisa nova também na área de marketing digital. Ele falou, nossa, olha, eu não tinha pensado nisso, mas pode ser uma excelente ideia. E a gente começou a conversar e aquilo fechou na cabeça da gente, que olha, é por aí mesmo, e decidimos realmente montar um projeto de desenvolvimento humano. Como o livro dele já estava ficando pronto, eu falei, olha, nós vamos fazer o primeiro teste com o seu livro físico. Então a gente pegou o Fórmula e a gente aplicou na venda do livro. E o livro, ele deu 260 mil de faturamento. É incrível, né? Mas ainda pode achar que, mas livro ainda é conhecimento, apesar de ser físico. E o Rafael, que eu entrevistei no podcast Faixa Preta, e se você procurar Rafael Araújo, Érico Rocha, você vai ver algumas dessas entrevistas, que faz 2 milhões por ano vendendo cachaça, usando gatilhos mentais da fórmula de lançamento. Ele se tornou, a Cachaçaria Nacional se tornou o maior e-commerce de cachaça do Brasil. E está lá, ele usa isso para físico. Cachaça é físico. E tem também a Sabrina, entrevistei também. Inclusive, a história da Sabrina é fantástica, porque ela era cortadora de cana, no sentido literal. Mulher guerreira pra caramba, saiu e lançou a sua e-commerce de joias e vende bijuteria, ou sei lá, semi-joias, eu acho que é assim que ela fala. A loja dela chama Francisca Joias, e ela fez um lançamento de mais de R$1 milhão de semi-joias, usando esses gatilhos mentais. Então, tá aí, é possível usar os gatilhos mentais. E tem também o Marcelo, a Marcela e o Flávio, que usaram essa técnica para vender móveis. Inclusive, tem até um trechinho do vídeo que eu queria passar para você. Desde 2017, a gente já acompanhava Érico nas redes sociais, e a gente entrou de cabeça no ano de 2019, focado em realmente ter resultados, tanto no digital, como trazer o nosso mundo físico para o digital. Nosso negócio físico já está no mercado há mais ou menos 13 anos. 4 lojas de imóveis. 4 lojas de imóveis. A gente não vendia através da internet, pelo negócio físico. Ele era 100% físico mesmo. A gente começou a aplicar todos os métodos do nosso negócio físico. Onde a gente montou um grupo do WhatsApp, a gente fez todo um lançamento, tipo um CPL, uma live antes, fez todo um vídeo avisando o pessoal, dando um estilo de alerta na semana, a gente vai lançar uma promoção, nossas lojas vão ficar 5 da manhã às 7 da manhã, porque a gente queria validar esse conteúdo online. E realmente, de 5 da manhã até 8 horas em ponto, a gente vendeu 119 mil de produto físico. Quando a gente viu que o governo
ia realmente mandar fechar. A gente começou a avisar, a gente tem uma base já de líderes no e-mail, que a gente tinha pego da quarentena. Eu mandei, tem mais ou menos umas 2.000 pessoas, aí eu mandei avisando que as lojas iam fechar, mas que íamos estar vendendo online, através de lives, ia ter live diária na loja, todo em casa mesmo. Após as lives, quando a gente desligava, o WhatsApp fazia trrr, o direct enlouquecia, e aí eu tive que pedir ajuda aos vendedores que estavam em casa e começaram a vender de casa. E geralmente depois das lives, a gente tinha uma rajada de vendas assim, que até os vendedores faziam, meu Deus, o que é isso? Todo o comércio aqui está fechado e tem muitas empresas demitindo. E a gente não demitiu ninguém, não fez nada, a gente continuou vendendo igual. Na nossa rua, a rua que a gente vende, são 42 lojas de imóveis, uma do lado da outra. E a única loja que está vendendo online é a gente. Está passando de 500 mil, assim. Nos 7 dias a gente passou, se foi em 7 dias, a gente vendeu uns 135, mais ou menos. 135, em 7 dias. Da quarentena total até agora, que vai dar quase 30 dias, a gente já vendeu mais de 600 mil. E agora já tem vendedor com 40 mil de venda, um só. A gente tinha feito 6 em 7, mas agora o negócio já está bem maior. É muito louco isso, né? Porque antigamente, aprender essas paradas que eu estou ensinando, aprender esse velejo, era uma aspiração. O mundo mudou, o mundo está mudando. E essa crise que a gente está vivendo está acelerando isso. Talvez está acelerando em 5 anos, as mudanças que iam acontecer em 5 anos, que já estavam fadadas a acontecer em 5 anos, estão acontecendo agora. Agora deixou de ser uma aspiração. Agora passa a ser uma necessidade. Agora é mais louco que você que está aí pode ser parte do problema ou da solução. A Marcela e o Flávio, se não me engano, Flávio, da loja de imóveis, eles eram parte do problema antes. No momento, quando eles aprenderam a vender, eles foram parte da solução. Agora, Érico, funciona para profissional liberal? Funciona. A gente tem estudos de caso, vários. Érico, funciona para consultor B2B? Funciona. Mas tem um tipo de produto que qualquer pessoa pode lançar, mesmo que não tenha nada que funciona melhor ainda. E é disso que eu vou falar na próxima aula. Na próxima aula, nessa próxima parte do quebra-cabeça, eu vou falar o seguinte: qual é o tipo que tem de produto que qualquer pessoa, quando eu falo qualquer pessoa, qualquer um de vocês, mesmo a pessoa do móvel, mesmo a Sabrina das joias, mesmo o Rafael da cachaça, mesmo o Saulo, todos eles, a Sabrina fez um 7 em 7 com esse outro produto. O Rafael também lançou, não sei quanto foi o faturamento, não vou falar aqui, mas eu não sei. E eles também fizeram. Existe um produto que tem muito mais tração. E é desse produto que acelera o 6 em 7, então o processo de aceleração que eu vou falar na próxima aula, que começa às 8 da manhã. Então, eu espero que vocês fiquem aqui comigo. Dito tudo isso, é importante que vocês façam uma coisa. Eu quero que vocês vão na comunidade e me digam o que vocês aprenderam dessa aula. Quiçá, qual o gatilho mental você vai escolher para implementar entre hoje e amanhã. E eu sei que você pode ter muitas dúvidas. E tem 2 jeitos de tirar essas dúvidas. Um é digitando na comunidade. A minha equipe está focada em responder a maior quantidade de perguntas que eles vão conseguir. Então, isso vai acontecer. O segundo jeito é que amanhã, às 10h07, às 10 horas e 7 minutos, eu vou fazer primeiro uma live ao vivo, com um estudo de caso de uma pessoa que fez o 6 em 7, e depois eu vou fazer uma mentoria para não alunos do Fórmula, pessoas que não conhecem isso. Eu sei que tem alunos do Fórmula que estão me assistindo, que queriam fazer acontecer, mas essa semana, só essa semana, alunos, depois eu volto a focar em vocês. Essa semana eu quero focar, nessa semana 6 em 7, eu quero focar nas pessoas que ainda não fizeram. Então, se você tem qualquer dúvida sobre a fórmula de lançamento, sobre o método, seja qualquer coisa, eu queria que você aparecesse lá. E não só aparecesse, você pode ver a gravação da mentoria que eu dei hoje às 10h07. Então, tem 2 jeitos de você ter a sua pergunta respondida. Eu sei que tem várias perguntas respondidas, é claro, porque a gente só tem 25% do nosso conteúdo entregue. No final, eu acredito que vai estar tudo bem claro para você, mas o mais importante é que agora eu só te peço uma coisa. Vai lá na comunidade e diz exatamente agora o que você achou dessas aulas, talvez que gatilho mental você vai aplicar, e talvez te vejo às 10h07 da manhã para uma mentoria e para um estudo de caso, e às 8 horas com
qual é o tipo de produto que acelera o 6 em 7, independente do negócio que está executando. Essa é a aula de amanhã. Na terceira aula mesmo que você não tiver ideia do que lançar, não tenha produto, nem audiência, é possível 6 em 7? Sim, é. Eu vou provar por A mais B na terceira aula. E na quarta aula é a jornada, o caminho para chegar lá. Porque uma vez que você já sabe o que lançar e como lançar, você só precisa entender qual o caminho, os obstáculos que você vai ter que enfrentar para chegar lá. Está sendo uma série interessante. Eu acredito que é a primeira vez que o fórmula de lançamento passa a ser uma necessidade muito grande no país que a gente vive. Antigamente era uma aspiração muito grande fazer 6 em 7. Hoje em dia é uma chance de ter uma necessidade, de você ser parte da solução, isso é gerar economia, girar a economia, gerar abundância, ao invés de ser parte do problema. E agora você tem acesso a isso, de uma coisa que está realmente funcionando, mesmo durante essa pandemia. Principalmente numa hora que o Brasil precisa de cada vez mais liderança nesses subnichos, de trazer esse conhecimento. Vamos lá. Como é que vocês me conheceram? Vamos lá. Se apresentem, falem o que vocês fazem e como é que vocês me conheceram. Bom, Érico, é o Lander que está falando, Lander e Fernanda. Nós somos de Rondônia, aqui de Ouro Preto do Oeste. Cara, Rondônia? Não sabia que vocês eram Rondônia, os caras do bolo de Rondônia. Caras do bolo de Rondônia. E a gente tem um produto, a Fernanda faz bolo, ensina as pessoas a fazerem bolo caseiro para vender em casa, trabalhar em casa. Como é que você me conheceu, Fernanda? Ou Lander? Quem me conheceu primeiro? Foi a Fernanda ou o Lander? Fui eu. Ah, Lander, como é que você me conheceu? Eu conheci você, cara, um dos piores momentos da minha vida, assim, a gente estava passando por uma dificuldade muito grande, assim, Primeiro a Fernanda em 2014, a Fernanda em 2014, ela engravidou, e nós temos um restaurante japonês também aqui, na cidade vizinha, 40 quilômetros, e a Fernanda engravidou de gêmeos, e nós tivemos que, com 24 semanas, ela começou a entrar em trabalho de parto, e nós tivemos que ir para São Paulo, correndo às pressas. Cara, 24 e não, geralmente é 36, é que eu não sou bom de 9 meses. 24 dá quantos 40 meses? São 40, semanas, são né? 40, são 40. Menos de 6 meses, né, praticamente, assim. E vocês pegaram o avião e foram para São Paulo? Não, na verdade, o plano de saúde não quis pagar a condução aérea, nós tivemos que fretar um avião correndo aqui, e fomos para São Paulo. Ficamos 6 meses, abandonamos tudo aqui, ficamos 6 meses lá com essas crianças, na UTI, ficaram 100 dias na UTI, e foi, assim, um momento muito difícil nosso. E depois, em 2015, eles nasceram em janeiro de 2015, nós voltamos para Rondônia, no meio do ano. Voltamos para Rondônia, e o nosso negócio aqui do restaurante não estava indo tão bem mais, assim, estava com dificuldade de faturamento e tal, e as coisas foram apertando, até que nós conversamos... Você só tinha esse negócio, o restaurante japonês? Nós somos advogados também, só que nós nunca não exercemos, o Fernando chegou a exercer uma época, só que não gostamos da advocacia mesmo, definitivamente, e nosso único negócio era o restaurante. E começou a ficar ruim o faturamento, eu conversei com o meu sócio, falei assim, cara, nós tínhamos uma retirada até legal do restaurante, conversei com o sócio, falei assim, nós vamos ter que cortar pela metade nossa retirada. E foi isso que nós fizemos. Cortamos pela metade nossa retirada do restaurante, aí as coisas começaram a apertar em casa. E a Fernanda falou assim, eu vou fazer uns bolos para vender em casa. Ela começou a fazer uns bolos para vender, e eu, assim... Bolo de quê, Fernanda? Os bolos caseiros, em geral. Só caseiro. Só caseiro. Uhum. E eu também, querendo colocar dinheiro dentro de casa, e meu sogro tem uma chácara aqui pertinho, eu falei, vou montar uma granja, vou começar a produzir ovos, comprei galinhas e tal, comecei a produzir ovos. Então, a gente passava... Pois é, a gente passou, assim, bem difícil, até que... E as coisas não melhoravam no restaurante, o restaurante está funcionando e tal, mas as coisas não melhoravam. Aí nós chegamos numa outra reunião e falamos assim, cara, para o restaurante sobreviver, nós vamos ter que cortar a nossa retirada geral, para manter o negócio. E nós cortamos a retirada. Nossa única fonte de renda passou a ser o bolo e os ovos. Então, a gente a Fernanda levantava cedinho para fazer bolo, eu ia para a chácara, cuidar das galinhas para pegar ovos,
Vendia bolo de 10, vendendo bolo de 10 reais e 7 reais a dúzia de ovos na rua, para colocar dinheiro mesmo dentro de casa, essa coisa está ficando muito, muito complicada. E esse negócio, e assim, eu chegava do sítio, tomava banho correndo, que eu tinha que ir para Paraná, 40 quilômetros daqui, cidade vizinha, para cuidar do restaurante, chegava em casa meia-noite, 1 hora da manhã, para no outro dia começar tudo de novo. Ele pesava as massas. Aí eu chegava de noite, e assim, como ela que é a chefe do restaurante, ela cuida da cozinha também, eu chegava à noite e falava assim, amor, vai descansar, que eu vou pesar as receitas. Eu deixava tudo pesadinho para ela, né? Tudo pesado, para que no outro dia, quando ela acordasse, tá tudo já encaminhado para ela poder já fazer bolo, porque o bolo estava sendo a maior fonte de renda nossa. E ela estava faturando muito bolo. Eu vi aquele bolo assim, aí eu falei, cara, mas tá dando dinheiro esse negócio. Só que na minha cabeça, eu ia para a internet e ia procurar alguma coisa para poder fazer, para montar. Na minha cabeça, eu falei, eu vou montar um outro negócio. Porque eu sempre gostei de ser empresário, assim. Eu vou montar um outro negócio e vou, para a gente trabalhar, para sair dessa correria de sítio e bolo, para a gente ganhar um dinheiro melhor, para não ficar dependendo do restaurante, porque senão não dava para tirar mais. Aí eu comecei na internet, procurar na internet, tal, um negócio, tal, aí apareceu um vídeo do Érico lá na minha frente. Eu falei, interessante isso aí, cara. O que eu falei que era interessante? Não, você falando sobre marketing digital, sobre montar um negócio, sobre como que vende pela internet e tal. Eu falei, cara, isso aí é interessante. Aí eu assisti, assim, eu sei que eu amanheci quase o dia, assim, tava amanhecendo o dia, eu tava vendo vídeo seu. Falei, putz, aí acendeu a luz, falei, cara, o negócio tá na minha frente aqui dentro de casa, eu não tô vendo. Nós vamos montar um curso de bolo caseiro. Você já tinha comprado a vender bolo, ensinar as pessoas a ganhar dinheiro igual você tá ganhando. Você falou, você botou isso na cabeça e aí? Você foi... Pois é, aí eu cheguei e falei assim, putz, esse é o negócio, cara, esse é o negócio. Eu fui contar pra Fernanda no outro dia. Aí eu fui contar pra Fernanda, ela tava fazendo café da manhã, eu cheguei lá e falei assim, amor, descobri um negócio que eu vi um cara na internet que é o cara. Nós vamos montar um negócio, nós vamos montar um curso de bolo caseiro, que você está ganhando dinheiro com bolo. Tem muita gente precisando trabalhar em casa. Vamos montar um negócio montar um curso online para vender esse curso. Você imagina a gente vender 100 mil reais vendendo curso? 100 mil reais e tal. Aí eu fui, ela falou assim... Você riu para ele? É. Você falou, você jogou 6 em 7 assim de uma vez? Cara, aí ela deu um pulo e falou assim, como é que é gravar vídeo de frente de câmera? Eu não gosto de câmera, não gosto de gravar vídeo, tô fora, não vou. Me deixa quieta com os meus bolos, você vai arrumar alguma coisa pra você fazer. Me deixa quieto com meus bolos aqui e vai arrumar outra coisa pra fazer, que senão vai dar certo. Falei, putz, jogou um balde de água fria, né? E eu continuei consumindo seu conteúdo. Aí passou uns 2 dias... vai jogar o lixo pra fora. Aí passou uns 2 dias, eu tentei de novo. Ela tava fazendo café da manhã. Eu cheguei e falei, amor, o cara é bom. O cara é bom, amor. O cara é bom. O cara é bom e o negócio é esse. Ela falou assim, Lander, desiste. Eu não vou fazer isso. Não vou fazer isso. Eu não vou gravar vídeo. Arruma outra coisa. Eu não vou. Eu falei, putz, eu não vou conseguir convencer essa mulher. Não vai ter jeito. Tô ferrado. Não, e a gente chegava meia-noite do restaurante, né? Meia-noite a gente chegava em casa e ele queria que eu fosse assistir vídeo seu, cara. Sendo que eu tinha que acordar 5 horas da manhã do outro dia para fazer bolo. Eu falei, não, amor, pelo amor de Deus. Você acordava de meia-noite às 5 mesmo, literalmente? Sim, não, até a gente chegava em casa meia-noite, levava a babá embora, e 1 hora eu já estava dormindo, porque até tomar banho, desacelerar, enfim, né? E ele queria que eu assistisse você, cara. Eu falei, não, eu não tô acreditando que você tá me pedindo isso. E ela, assim, não acreditava, nada. Aí eu falei assim, não vai ter jeito. Aí eu tive uma ideia que mudou o jogo. Eu falei Qual foi essa ideia, Lander? Eu falei assim, eu vou fazer o seguinte, cara. Eu vou pegar os depoimentos, aquelas partes dos depoimentos que você mostra na internet, com estudo de casa e tal, e vou deixar pausado no meu quarto. Quando ela entrar no quarto, eu solto, boto para rodar e deixo ele tocar. O Érico que vai ter que convencer ela para mim, que eu não dou conta, não. Ela já... Aí tá, ela entrava no quarto, eu, liberava o vídeo. E ficava rodando os vídeos lá, e ela não dava bola e tal, eu ficava mexendo no meu celular ali e ela lá. Aí se passou um dia, e eu soltando o vídeo nela. Passou outro dia, daqui a pouco eu via que ela prestava mais atenção.
Aí, só sei que um dia ela estava no café da manhã, eu cheguei de novo e ela falou assim para mim, amor, ela falou para mim, será que eu consigo? Eu falei, consegue o quê? Será que eu consigo gravar Será que eu consigo gravar os vídeos, né? É engraçado, né? Como é que foi, Fernanda? O vídeo tocou? O que foi que você não conseguiu ignorar? Porque tá aí você, sustentando a casa até então com seus bolos, sendo a chefe do restaurante, indo dormir a 1 para acordar às 5. Sabe-se lá quando você estava vendo suas filhas? Não sei, tá? Estou julgando que se não sobrava tempo para você dormir, imagina para elas, né? É um casal, na realidade, mas assim, o que me tocou no início, com certeza, foi o 6 em 7. Foi, meu Deus, a gente precisava de dinheiro, sabe, de conseguir fazer uma grana bacana sem se matar tanto, porque a gente estava se matando tanto, Érico. A gente estava trabalhando tanto. E não via dinheiro, né? E assim, sabe, parecia que você patinava e não conseguia sair da lama. Eu sei que você surgiu, né? O dia que eu cheguei, tomei café e falei, amor, você acha que eu consigo? Você acha que eu vou dar conta? Foi no dia que eu pensei assim, gente, eu não sei o que é isso, porque até então eu só tinha prestado atenção nas entrevistas que você estava fazendo. Entendeu? E o que você falou para ela, Fernanda? Você falou, vai? Ela perguntou, será? Fernanda e Lander. E ela falou, você falou para Fernanda. Ela perguntou, você vai dar conta? Eu falei para ela, você nasceu para isso. Que já estava, você estava empolgadíssimo, que para mim aquilo era que era o caminho certo, eu não tinha dúvida disso. E a gente nem sabia o preço, do valor do forma, nada. Não sabia de nada, só via os vídeos. E aí? E aí foi que, na hora que nós fomos para saber abrir a Masterclass, a gente não sabia o valor. Quando falou o valor, eu falei, puta, não tem dinheiro. Não dá. Falei, caraca. Nós não tem dinheiro, é muito caro, nós não temos condição de entrar nessa turma agora. Aí a Fernanda falou assim, aí o que você falou? Isso aí, né, você abriu, eu participei de todas as aulas, né, aquela semana lá gratuita que você fez, com um caderno na mão e devorando tudo, assim, eu anotava eu lembro que foi uma palestra, foi em agosto de 2018, tá, Érico, quando nós compramos o Fórmula. E eu lembro que teve uma palestra em inglês, gente, eu anotava até tudo que traduzia naquela palestra, eu anotava. E aí, ai, meu Deus, quando eu fiquei sabendo do valor, eu falei, caraca, amor, não vai dar. E foi aí que um dia, num domingo, eu chorando, liguei para minha mãe. Porque isso era muito difícil de eu falar com a minha mãe. Por quê? Gente, eu fiz direito, eu por um tempo fui advogada. Então, para minha mãe, o sonho dela era o quê? Ser juíza, prestar concurso, ter 2 férias por ano, estabilidade, enfim, né? E ela, a vida inteira... Meu pai é médico. Ela falou assim, não, Fernanda não vai ser médica, Fernanda vai ser juíza desde criança. Vai prestar concurso público. E aí, Érico, para eu pedir aquilo para minha mãe foi tão difícil, porque até o último momento, minha mãe vinha aqui em casa, eu estava de touca, de avental, as crianças... cheio de brinquedo aqui em casa e bolo para tudo que é lado. E eu chegando falava, com ovo. E o Lander chegando todo sujo da chácara com ovo, pilhas de cartelas de ovos, porque ele que entregava nas lanchonetes, gente. E ela falava assim, gente, filha, o que você está fazendo com a sua vida? Eu pago para você estudar, para você prestar concurso público. Você passou na primeira vez que você prestou OAB. E aí eu falei para ela, eu falei, mamãe, não é isso que eu quero fazer. Eu preciso da sua ajuda nesse momento. Ela, assim, foi o único, né, arrego que eu pude pedir. Eu preciso comprar um curso de marketing digital. Eu falei marketing digital, porque eu nem sabia do que se tratava. Entendeu? E eu não tinha coragem para ela de falar que eu queria comprar um curso que me ensinava a fazer 100 mil reais em 7 dias. Porque ela não ia acreditar naquilo. Né? Claro, ela não ia acreditar naquilo, entendeu? Assim como você não acreditou da primeira vez antes de ver. Exatamente. Então, por isso que eu não tinha coragem. E foi aí que ela falou assim, ela virou para mim e falou assim, filha, tá, quanto é esse curso? E aí eu falei o valor. E ela falou assim, ô minha filha, você
mas como assim? O que tem nesse curso online? E esse valor e tudo, não sei o que. Eu falei assim, mamãe, mas tem uma garantia. Se eu não gostar, eles devolvem o dinheiro. Se não der certo, eles devolvem o dinheiro e tal, não sei o que. E aí ela falou assim, tá, filha, eu vou te apoiar, eu te apoio em tudo que você fizer, você sabe disso. E foi aí que a gente começou. Nossa, se abriu o carrinho na terça-feira e eu ficava apavorada já com o cartão na mão. Meu Deus, não vai ter vaga para mim, eu preciso desse curso. Todo mundo vai comprar antes de mim. E foi aí que nós compramos o Fórmula. Em agosto de 2018. E aí, pois é, a gente começou a devorar, a gente até saía de casa para estudar, eu ia na casa da minha irmã, porque com gêmeos como é que estuda, né? E isso nos domingos, enfim. E aí, nós participamos do evento ao vivo, que para nós foi um divisor de águas, o evento ao vivo no final do ano. Eu tenho um evento ao vivo no final do ano para os alunos e tal. E aí? Exatamente. E foi aí que foi divisor? O que aconteceu nesse evento ao vivo? Então, até então, a gente estudava o Fórmula, a gente colocava, tipo, tudo num papel, porém, no evento ao vivo parece tudo muito palpável. Quando a gente está sozinho... Consegue ver os exemplos. Exatamente, a gente consegue ver todo mundo que a gente segue, que está dando certo. A energia é muito importante, gente, do evento ao vivo. É muito importante. E foi no evento ao vivo que a gente falou, putz, eu estou interpretando essa fórmula errada, entendeu? E foi lá que a gente viu que a gente tinha que fazer tudo diferente do que a gente estava fazendo. Tanto é que nós fizemos o nosso primeiro lançamento, nós fomos em dezembro no evento ao vivo, nós fizemos o nosso primeiro lançamento só em março. Em março de 2019. Olha que legal. E como é que foi o seu primeiro lançamento? Qual o lançamento que você fez e quanto vocês faturaram? Nós fizemos o Semente no dia... em março, né? Finalzinho de março. Fizemos 22 vendas, faturamos R$10.900 no primeiro lançamento. E para quem não sabe, esse lingo de lançamento de semente, lançamento interno, isso vai ficar mais claro na terceira e na quarta aula. Principalmente na quarta aula eu vou explicar todos os tipos de lançamento, aí vocês vão estar preparados. Aí você começou com um lançamento de 10 mil. Isso foi uma boa notícia ou uma má notícia? Porque a maioria das pessoas não fazem um 6 em 7 de primeira e pensa que o mundo acabou. Vocês foram... Foi uma boa notícia. Uma ótima notícia. Validar e tal. Porque, Érico, a gente segue exatamente o que você fala, sabe? O que está na fórmula. A gente parece que coloca um negócio de burro, assim, ó, e segue só a fórmula para não se distrair, sabe? Porque é muita informação. E aí, 10 mil para nós, 22 cursos, para mim, o meu ticket estava muito alto, enfim, eu achei uma vitória. Nós achamos uma vitória. E aí você foi para os próximos lançamentos, como é que foi? Aí nós fizemos o segundo lançamento em junho. Interno, né? Aí o interno já foi 17.300, o segundo lançamento. Tá começando a ficar mais interessante. Aí em setembro fizemos outro lançamento, que foi para 55.800. Terceiro lançamento, Quarto lançamento foi em novembro, foi 65.700. Fizemos 4 lançamentos ano passado. Aí, em janeiro desse ano, fizemos o nosso primeiro 6 em 7, foi 132 mil, nós fizemos no lançamento. Que massa, aí tá ficando interessante. Deixa eu te falar o seguinte, aqui eu só quero mostrar para vocês que, em média, olha, você vê 10, 17, 58, 68, 60 e alguma coisa, 65, 132. Vocês levaram 5. Um aluno médio leva 7. E assim, tem umas pessoas que é um pouco a mais, um pouco a menos, tem umas pessoas que é muito a mais, tem umas pessoas que fazem o primeiro, aquela coisa toda. Mas, geralmente, quem segue o passo a passo, com calma, tende a chegar no 7. E é isso em janeiro. Então, o negócio já era bom antes de pandemia. E vocês chegaram a lançar na pandemia ou continuaram lançando? Lançamos no furacão da pandemia mesmo, assim. Passamos apurados, assim. No final. Como é que foi para vocês? Então, a gente começou a captação e já estava aquele negócio de fechar, e eu falei com a Fernanda assim, não, vamos para dentro, não vamos diminuir o orçamento, nada não, vamos fazer o lançamento normal. E lançamos. Quando vocês abriram o carrinho? Nós abrimos o carrinho dia
23 de março. Tá começando agora. o furacão. Isso. E tivemos muita objeção por causa da pandemia e tal, mas mesmo assim foi o nosso maior lançamento, que nós vendemos 142.500. Cara, Fernanda e Lander, vocês já pararam 140 mil. Em quantos dias de faturamento? 5 dias. Então tá bom. Vocês já pararam para pensar se vocês estivessem com a granja e com o restaurante agora, se a situação naquela época já não estava tão simples, vamos dizer que negócios convencionais estão sofrendo agora. Você já parou para pensar que você ia ser parte do problema e não da solução? A gente fala sobre isso toda hora. Todos os dias. Tá vivo para vocês isso? Que em vez de estar entrando um caixa de 140 mil, eu estou falando de faturamento bruto, né? O bicho ia estar pegando. Com certeza, Érico. Cara, que massa. Que louco, Com né? certeza. Vocês já pararam para pensar nisso? A gente toda hora agradece por ter aparecido aquele vídeo seu na nossa frente, na minha frente, e de ter apostado que ia dar certo, ter passado pelos obstáculos aí. E Lander, eu vou te falar uma coisa. Você agradece pelo vídeo, mas a primeira vez que a sua esposa falou não, você não desistiu. Na segunda vez que a esposa falou não, você não desistiu. Você botou o vídeo para ela e deixou ela como uma... Você confiou que ela ia sacar isso. E eu não sei se ela acreditou no Érico ou ela só que você acreditou em você quando você falou sim, vamos lá, vamos junto. E Fernanda, e o seu ego, hein? Para pedir dinheiro para a mãe. Eu lembro que um pouco antes de eu pedir demissão, lembra que eu contei da minha história da minha demissão? Você sabe qual que é o meu maior medo, o meu medo mais profundo naquela época? Eu tinha ido morar em Londres, trabalhar em banco. Meu medo mais profundo, sabe aquele que me destruía? Eu não sei qual que era o seu. O meu era eu perder tudo, ter que voltar com o rabinho entre as pernas para o Brasil e morar com a minha mãe. Porque esse era o meu medo mais profundo. E assim, amo minha mãe. Ela é a pessoa mais querida do mundo, mas você não quer morar com a minha mãe. Ninguém quer. Não, meu pai quer, brincadeira. Assim, nada de errado, eles têm a vida deles. Esse era o meu medo mais profundo. O meu medo mais profundo. E eu acho que você foi lá e enfrentou o seu mais profundo. É louco, né? É louco. Eu lembro que era o meu mais profundo. Você enfrentou o seu mais profundo. E no final das contas, o que vocês fizeram foi votar em vocês mesmos. Foi dar uma chance para vocês mesmos. Porque a grande pergunta que eu me faço sempre é, se não for vocês, quem vai fazer por você? Ninguém vai fazer por você. Eu não vou fazer flexão por vocês. Eu posso mostrar o caminho, mas eu não tenho como fazer flexão para vocês. Não é meu projeto. Se não vocês, quem? Se não agora a pergunta, se não agora, quando? O que estava digitalizando agora acelerou. 5 anos em 2 meses. É tanto assim que eu estou fazendo isso aqui e não tem uma plateia. E estou fazendo do mesmo jeito. Em teoria, tradicionalmente, você sabe o que ia acontecer, né? Essa Masterclass ia estar em Brasília, ter uma audiência. Vocês iam ter voado de Rondônia, assim, se vocês aceitassem o convite. Acho que isso é tão novo para mim, de ter um estúdio, não estar falando com pessoas assim, com uma câmera. Acho que fazia uns 2, 3 anos que eu não falava com uma câmera. O que eu quero dizer com isso? Não é que eu não gravava vídeo. Eu falava com pessoas, e isso era uma preferência minha. Eu gostava de ter vocês ao vivo, do meu lado. Tá? Por isso que eu não errava essas paradas. Meu cérebro precisa adaptar. Mas, dito isso, está acontecendo numa época que as pessoas estão cada vez mais... Você falou que você fez o seu maior lançamento. Eu não duvido disso. E por mais que as pessoas estejam num momento mais tenso, não é uma questão mais de aspiração, mas é uma questão de necessidade. Engraçado, Érico, que a gente estava... Antes de falar, deixa eu só falar uma parada que me impacta mesmo. Vocês moram onde? Fala de novo. Rondônia, Ouro Preto do Oeste. No interior de Rondônia. Se você... Cara, no interior do interior. Desculpa. Rondônia é uma cidade, é um estado mais interiorano.
Sim, não é? sim. E o mais louco disso tudo, quando é que eu ia pensar que eu ia achar que eu ia ajudar uma boleira e um oveiro, não, um agricultor e uma produtora de bola a trazer, sei lá, dignidade para a família. Lembra da história da minha mãe lá, que eu falava que tudo que eu queria na época, e é verdade, tá? Culpe se eu não quisesse, mas na época isso era importante para mim. Não sei quando eu decidi isso. De repente até um psicólogo me ajuda a entender isso. Mas eu só queria, naquela época, eu só queria que a minha mãe dissesse, beleza, o Érico tá ok. O Érico tá ok. Engraçado, né? Na verdade, eu queria que minha mãe tivesse orgulho de mim. Era isso. Não sei se tinha, não. Mas, nada de errado com isso, não. Mas, era na época, eu fazia o que eu fazia por causa disso. Tentar provar alguma coisa para minha mãe, é engraçado, né? Mas quem diria que eu ia ajudar com esses vídeos muito loucos, na prática, a vocês no interior do interior, né, no interior de Rondônia, que é um estado mais interiorano, a fazer diferença. E agora, os seus clientes são de onde? O Brasil inteiro tem alunas fora do Brasil, Japão, Canadá, México, Estados Unidos, tudo comprando curso. Sabe o que é o mais massa disso tudo? Fazer a galera de Rondônia vender para a galera da cidade, vou chamar da cidade grande, do Sudeste, que é o contrário, né? Eu não sei se é assim em Rondônia, a gente vai para São Paulo para consumir. Sim. Claro. Agora não. O mundo, e assim, mais do que 6 em 7, mais do que R$100 mil em 7 dias, mais que 2 pais para filhos, sei lá, ter segurança, que eles se orgulharem de vocês e tudo, vocês sendo causa para a gente de São Paulo, Rio de Janeiro, que está do Japão, meu Deus. Eu escrevi, esses dias eu estava numa planilha aqui, eu escrevi um número assim no papel e falei, amor, olha aqui, escrevi 425 mil, né? Ela falou, o que é isso aqui? Como é que é? Eu escrevi num papel para ele um número, né? 425 mil uns quebrados. Aí ela falou assim, o que é isso aqui? Isso aqui é o que nós faturamos de março do ano passado até março desse ano. R$425 mil em 6 lançamentos. E ela falou, nossa, isso tudo nós vendemos, isso tudo. Nós já vendemos em um ano R$425 mil. Que massa, hein? Muito massa. Agora, eu queria tem muita gente assistindo da Fórmula, é muito massa ver. Tem muita gente assistindo, inclusive eu acho que até tem como ver, assim. Não, eles mostram. Aqui, de cá não tem, não. Tem muita gente assistindo. Que dica que você dá para quem está... Assim, dia 18, eu vou abrir inscrições para a Fórmula de lançamento. Vocês fizeram, vocês passaram por lá. Eu nunca disse aqui, eu já comecei essa parada nunca dizendo que ia ser fácil. Mas que é possível. Eu mostro foto. Eu mostro vocês, eu entrevisto vocês. Inclusive, quem quiser seguir vocês, como é que acha vocês? Para pensar se vocês existem mesmo, moram onde vocês moram. Como é que segue os bolos, louco? @ Fernanda, no Instagram é Fernanda Yamal, Facebook, YouTube, Fernanda Yamal, YAMAO. Fernanda Yamal. Que dica você daria para quem decidiu entrar já na fórmula de lançamento? Qual que é a dica que você daria para chegar ao 6 em 7 mais rápido? Ou para chegar ao 6 em 7? A dica que eu dou eu fico vendo muita gente perguntando pra gente agora, como é que vocês fazem, como é que vocês gravam, não sei o quê. Falei, cara, segue a fórmula, segue o que está escrito lá, segue o que o Érico está falando, não inventa moda não, entrou pro curso, entrou pro fórmula, segue o que está escrito lá. Eu fico vendo muita gente perguntando, eu tenho que comprar equipamento. Cara, nós fizemos 420 mil, mas a gente grava vídeo com celular. Não investimos nada com celular. Não grava com celular até hoje. Nós mesmos gravando, eu e a Fernanda, não teve produtora que editou nosso curso, nada. Nós fizemos tudo. Desde montar site, eu não tinha habilidade nenhuma com isso. Então, e do interior de Rondônia. Rondônia. A internet, eu fico pensando como é que deve ser a internet aí, mas enfim. Não, muito bom. Aí eu falei com a Fernanda assim, se preocupa com o curso, que a parte de tecnologia aqui, eu vou me virar e vou aprender. Virei a noite sem dormir aqui, aprendendo a mexer com tudo, apertando botão, fazendo tráfego, mas eu aprendi, e assim, não é fácil, claro que não é fácil, senão todo mundo ia fazer 6 em 7, mas segue a fórmula, coloca em prática, e devagarzinho, se você fizer tudo que está escrito lá, o 6 em 7 chega, pode ter certeza que ele chega. E o que eu acho, assim, é que não existe jeitinho, sabe? Você sempre fala pra gente,
não para em jeitinho, não existe jeitinho. Vai, faz, vai, segue o que o cara está ensinando, porque é o que a gente faz, a gente não fica inventando firula, não fica inventando o caminho mais fácil, não existe caminho mais fácil. Existe o comprometimento, exatamente. E toda vez, gente, vocês acham que eu não passei noites gravando? Porque eu tenho filhos gêmeos, eu só consigo gravar nas madrugadas. Então, eu gravo nas madrugadas e trabalho de dia. Então, é Qual que é a idade deles? 5 anos. 5 anos. É aquela idade. É comprometimento, não existe. Obrigado, Fernanda. Obrigado, Lander, de verdade, por essa participação aqui. Espero ver vocês tão cedo agora, nesse ano, quiçá dando um troféu de 6 em 7, né? Nesse próximo evento, que eu não sei se vai ser ao vivo, mas ele vai acontecer. O evento da Fórmula vai acontecer, o 456. Eu chamo de 456 porque ele acontece dia 4, 5, 6 de dezembro. É um evento opcional. Se ele não acontecer presencial, por razões de temperatura e pressão que a gente está vivendo hoje, vai acontecer de forma virtual só para os alunos da Fórmula. A gente já está planejando isso. Então, vai acontecer de uma forma ou de outra, porque a gente faz com o que a gente tem hoje. A gente não dá desculpa, né? Exatamente. O aluno da Fórmula não dá desculpa. Já é o resultado. E uma coisa que fica na cabeça é que, no começo, muitos iam chamar você de louco, né? Louco. Chamaram. Louco sem 6 em 7 é louco. Louco com 6 em 7 é gênio. É gênio. Então, fica se preparando que agora a galera, uau, os gênios vão fazer, quiçá vão aparecer em revistas, e enfim, não sei. Assim eu penso. Mas que bom, parabéns, parabéns mesmo. Um abraço para vocês e obrigado. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é importante agora, vai na comunidade, deixa um testemunho, vê se você consegue descobrir quais os gatilhos mentais eu apliquei hoje, diz o que você está achando e se prepara para a segunda parte dessa maratona 6 em 7. Um grande abraço. Agora eu posso ir embora, gente? Agora eu posso. Beleza, um grande abraço e até amanhã às 10h07 ou às 20 horas. Tchau, tchau.